Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 271. Vitórias e derrotas respectivas. Diante do desafio de Yamato, Reiner permaneceu em silêncio, levantando-se lentamente de ápice. Será que ele finalmente vai fazer alguma coisa? Os vários piratas ao lado tinham expressões graves. Olharam novamente para o capitão, com um pouco mais de preocupação no coração. Eles não sabiam o quanto Luffy e os outros tinham crescido, mas testemunharam o desempenho de Reiner no campo de batalha naquela época. Se você tivesse que dizer quem no grupo do Chapéu de Palha poderia derrotar Yamato, eles sem dúvida acreditavam que Reiner era o candidato mais provável. Será que o recorde invicto de Yamato desde que ela partiu para o mar, onde ela havia esmagado todos os inimigos, seria quebrado aqui? Esse pensamento surgiu na mente de todos ao mesmo tempo. Ao ver Reiner se levantar, Yamato também reagiu. Era ele aceitando o desafio. Ela imediatamente balançou seu porrete com pontas, dobrou os joelhos levemente e com um breve movimento preparatório, avançou para cima. Lá vem ela. Rápido, recuem. Não atrapalhem a luta da irmã mais velha. Vai em frente, irmã mais velha. Os vários piratas gritaram enquanto se dispersavam. Tão impaciente, Reiner acenou com a mão, sinalizando para Apis recuar. Ele disse, de seu ponto de vista privilegiado, você não vai se recuperar dos ferimentos primeiro? Isso é pena de mim? Eu não preciso dessas coisas. Yamato sorriu, seus olhos brilhando com espírito de luta. Ela tinha ouvido os nomes Luffy e Reiner inúmeras vezes no navio e estava impaciente para ter uma partida com eles. Suas sandálias Jetta batiam rapidamente enquanto a figura branca subia a face do penhasco. Nesse caso, então venha. Reiner apoiou os braços na cintura, abriu as pernas em um meio agachamento e ficou firme, esperando o oponente se levantar. No momento em que ela se aproximou, Yamato saltou no ar com um único passo, levantando seu porrete com pontas bem alto com as duas mãos. O ar gelado irrompeu e cobriu, e um poderoso Haki exibiu seu espírito de luta ao máximo. O porrete com espinhos se transformou em uma lâmina de frio extremo, cortando violentamente Reiner de cima. Asaikai. Cortador de gelo. Bum! O porrete caiu com força. Reiner foi arremessado diretamente contra o pico da montanha. No momento seguinte, todo o seu corpo atravessou o outro lado, disparando como uma bala de canhão e atingindo o chão. O chão explodiu instantaneamente, formando uma enorme teia de rachaduras. O pico da montanha então desabou em inúmeras rochas caindo. Yamato pousou em cima dela, sem um traço de alegria no rosto. Ela cerrou os dentes diante da nuvem de fumaça e poeira que subia abaixo e disse, sombria, o que você quer dizer com isso? Acha que eu não mereço sua ajuda? Isso dói. Nas ruínas, Reiner sentou-se, segurando a testa ensanguentada. Balançou a cabeça e olhou para Yamato. Eu não te desprezo, muito pelo contrário, já que você não planejava se recuperar. Reiner soltou um longo suspiro, levantou-se novamente e permaneceu firme. Ele disse com uma risada fria e leve, eu assumi o preço pela derrota deles. Há mais um clube. Vamos lá. Yamato parou por um momento, olhou para Nami e Robin e imediatamente entendeu o que Reiner queria dizer. Eu vejo. Você não quer uma vitória injusta? Você é muito bom. Yamato virou a cabeça para trás, com um toque de carinho nos olhos. Nesse caso, mais uma clava. Cuidado. Não preciso da afirmação dos fracos. O sorriso de Reiner era frio. Não importa quantos movimentos de cócegas você use. Então deixe-me ver se você é tão durão quanto sua boca. Um canto da boca de Yamato se ergueu. Seu carinho e desprezo por Reiner aumentaram ao mesmo tempo. Ela sentiu que finalmente entendia o sentimento de amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo. Seu olhar se concentrou, e aqui mais uma vez se enrolou em sua arma. Ela disse que não se conteria e não se conteria. Ela demonstraria respeito suficiente por Reiner com toda a sua força. Num instante, uma aura avassaladora irrompeu do corpo de Yamato. Ela arrastou seu porrete com espinhos atrás de si e com um forte pisão, disparou como uma flecha. Os olhos de Reiner endureceram. Os músculos do seu peito se expandiram, esticando sua camisa fina, enquanto ele se mantinha firme para receber o ataque explosivo do oponente. Shinsoku, Akujaku. Rapidez divina, investida da serpente branca. O corpo de Yamato se transformou em um raio de luz, como uma grande serpente branca nadando rapidamente. Num piscar de olhos, ela brilhou diante de Reiner, e seu porrete com espinhos atingiu seu corpo com força. Bang! Um som de impacto abafado sacudiu toda a área. O martelo pesado perfurou seu peito, e um home run sólido o fez voar. Todo seu corpo foi lançado em linha reta, colidindo com o pico de uma montanha. Uma rachadura após a outra se espalhou, cobrindo em um instante todo o pico da montanha, e então ela desmoronou com um rugido soterrando Reiner. Vá aí! Esse desgraçado é tão legal! O irmãozinho Reiner é um homem de verdade, uau! Levanta seu desgraçado! Um grupo de piratas gritou, todos eles gritando apoio à montanha desabada. Suas posições não importavam mais naquele momento. Tanto Yamato quanto Reiner eram dignos de sua admiração. Por que eles estão ficando tão emocionados, um bando de idiotas? Nami ficou sem palavras. Não seria melhor atacar quando o oponente está fraco? E ele tem que levar 2 golpes para nada. Ela disse, irritada, os homens são todos tolos. Robin apenas sorriu gentilmente e não disse nada. Tosse, tosse. A fumaça e a pólvora se dissiparam gradualmente. Nas ruínas, Reiner não conseguiu evitar tossir sangue. Apoiou-se no braço direito e levantou-se lentamente, erguendo a mão para limpar o sangue do canto da boca sem preocupação.
Ufa, tão pesado. Meu corpo inteiro parece que vai desmoronar. Quase morri. Pare de fingir, zombou Yamato, com seu porrete apontado diretamente para Reiner. Agora nós dois estamos feridos. Você pode lutar comigo direito agora. Prepare-se para sentir o gosto da derrota. Reiner ergueu a mão para agarrar um cabo de osso, e um machado de batalha de osso branco, de um único gume, tão alto quanto uma pessoa, foi sacado. Uma nuvem verde de chama serpenteou atrás dele, e uma aura de morte emanou sem fim. O momento seguinte, um vento forte surgiu do chão plano. Uma aura majestosa irrompeu dele como centro. Reiner não hesitou e imediatamente explodiu em sua forma mais forte. Chamas azuis envolveram seu corpo. Um demônio desceu. O que é esse formulário? A expressão de Yamato era grave. Sua garganta se contraiu e ela inconscientemente apertou ainda mais seu porrete com espinhos. O mesmo tipo de habilidade que eu. 2 usuários de Zoan despertos lutando não teriam fim. Imediatamente Yamato tomou uma decisão. Seu olhar era resoluto quando ela disse: vamos fazer isso rápido. Sua preocupação é desnecessária, Reiner zombou. Um canto da boca de Yamato também se levantou. 2 ondas de Haki do Conquistador dispararam para o céu, colidindo uma contra a outra e impulsionando-as com grande tensão. O céu, repleto de relâmpagos, escureceu. O próximo segundo, os dois se moveram ao mesmo tempo, cada um arrastando suas armas enquanto investiam um contra o outro. Reiner segurava o machado de batalha branco com uma das mãos. Seus movimentos eram amplos e abertos, e ele desferia golpes verticais com imensa força. Estrondo. Yamato ergueu seu porrete preto e pontiagudo horizontalmente para bloquear. No momento em que fizeram contato, ela imediatamente cerrou os dentes. Era como se ela tivesse agarrado uma montanha inteira. Uma força avassaladora e irresistível a pressionava. Bum! O chão não suportou o peso e rachou. Seus pés, como pregos, afundaram, e os 2 braços que sustentavam o porrete com pontas começaram a tremer levemente. Essa é realmente uma força que um humano pode possuir? Yamato cerrou os dentes, incapaz de conter o choque. Ela, que tinha o sangue da raça Oni, estava em desvantagem em termos de força. Um relâmpago vermelho escuro irrompeu entre os dois. Reiner sorriu sinistramente, as veias do seu corpo saltando enquanto ele exercia força novamente. Bum! Sob a força imensa, as costas de Yamato rasparam no chão, e ela foi lançada voando para trás. Ela cavou uma vala de dezenas de metros de comprimento no chão, e só parou quando bateu em uma rocha gigante. Antes que ela pudesse recuperar o fôlego, Reiner, segurando seu machado gigante, desceu do céu novamente. Kagami-sama. Montanha espelhada. Em sua urgência, ar extremamente frio emanou do corpo de Yamato, espalhando-se rapidamente sobre ela e condensando-se em uma camada de gelo duro. Bang! Seus pés pousaram pesadamente no chão. Reiner zombou com desprezo enquanto seu machado gigante cortava casualmente aquela defesa sólida. Lâmina de ressonância. O momento seguinte. Com um som de zumbido, uma vibração mínima e de alta frequência era transmitida pela lâmina do machado. Rachadura, rachadura. Uma densa teia de rachaduras apareceu de repente no ponto de contato, espalhando-se por todo o seu corpo num piscar de olhos. Bang! O movimento defensivo altamente confiante de Yamato foi destruído facilmente em um instante. Como isso pode ser possível? Diante de seus olhos incrédulos, uma lâmina de machado gigante caiu. Bang! Um som explosivo ecoou em seus ouvidos. A atmosfera se estilhaçou como um espelho, criando inúmeras rachaduras. A força aterrorizante do tremor envolveu Yamato instantaneamente. Ela cuspiu sangue e seu corpo foi arremessado para longe como uma flecha de arco. Um passo em falso e todos os movimentos subsequentes foram passivos. Antes que ela pudesse parar, Reiner empurrou o chão com força explosiva. Aproveitando a oportunidade, ele a derrubaria de uma só vez. Chegando acima de Yamato, que ainda não havia parado, ele ergueu seu machado gigante com as 2 mãos e cortou ferozmente. Bum! A força pesada como uma montanha combinada com o atributo destrutivo máximo desceu sem piedade, esmagando Yamato profundamente no chão. Num instante, a ilha inteira tremeu violentamente. Tanto o espaço quanto a terra foram retorcidos e estilhaçados. Ondas violentas quebravam continuamente contra a costa, e até mesmo as nuvens escuras que cobriam densamente o céu começaram a se agitar sem parar. Irmã mais velha. Um grupo de piratas estava com a boca ligeiramente aberta, incapazes de falar. O terror de Reiner estava além da imaginação de todos. A batalha abaixo quase se transformou em uma surra unilateral. Yamato nunca imaginou que sua defesa da montanha espelhada seria quebrada em um instante. Um erro de cálculo e a oportunidade foi aproveitada. O Reiner, em plena atividade, a pressionou com tanta força que ela não teve espaço para respirar. Os golpes sucessivos do machado fizeram Yamato recuar passo a passo. Ela só conseguiu cerrar os dentes e aparar com sua clava pontiaguda. No entanto, a força vibrante que emanava bombardeava seu corpo continuamente. Ela só pôde contar com um grande consumo de Haki de armamento para envolvê-la e resistir com dificuldade. Depois de apenas uma dúzia de trocas, Yamato já estava com roupas esfarrapadas e coberto de sangue. A aura no corpo de Reiner não mostrava sinais de enfraquecimento e estava aumentando continuamente. Movimentos abertos, violência extrema combinada com Haki poderoso. Os braços de Yamato tremeram levemente, ficando gradualmente dormentes. Ao observar Reiner, cada vez mais fanático, uma estranha palpitação surgiu de repente em seu coração. Uma certa figura odiosa surgiu inconscientemente em sua mente. Estrondo.
Um forte golpe horizontal fez com que o porrete com espinhos voasse de suas mãos. Yamato ficou instantaneamente chocado. O vencedor foi decidido. Reiner zombou com um brilho escarlate e feroz nos olhos. Aqui enrolou seu machado de batalha com força total, e uma bola de energia branca foi envolvida enquanto ele cortava ferozmente. Bum! Um tremor de tirar o fôlego abalou o mundo. Espalhou-se instantaneamente por toda a ilha, e até o mar próximo ficou extremamente turbulento. E no mar, um pequeno barco balançava violentamente. Os vários soldados da marinha que monitoravam os movimentos na ilha seguravam-se firmemente à murada. Olhando para a cena na ilha, seus rostos estavam sérios e eles não conseguiam dizer uma palavra. O poder destrutivo que Reiner agora demonstrava era diferente do de Barba Branca durante a Guerra das Cúpulas. Uma nuvem gigante de poeira e fumaça subiu lentamente para o céu. Em uma pilha de escombros, Yamato estava caída de costas. Seu corpo estava coberto de feridas de todos os tamanhos. A dor lancinante vinha de todos os lados. Seu corpo inteiro parecia que ia desmoronar. Não consigo me mover. Yamato tentou mover os dedos, mas seu braço, como se estivesse fora de controle, não conseguia ser levantado. Ela olhou silenciosamente para o céu sombrio, como se tivesse retornado àquele Onigashima que a aprisionara. Eu perdi feio. Se isso continuar, quando poderei voltar e derrotar aquele bastardo? O raio parecia zombar dela. Um rosto feroz surgiu lentamente. Odioso, mas invencível. Kaido. Uma sensação de impotência tomou conta do coração de Yamato. Quando? O país de Wano será aberto. Guardando sua arma, as chamas azuis no corpo de Reiner lentamente desapareceram, e ele retornou à sua aparência madura e estável. Segunda vitória garantida. Na verdade, é o terceiro. Uma voz hostil veio de cima. Uma figura de cabelos verdes, arrastando o corpo ensanguentado, saiu da beira do penhasco. Zoro estava sem camisa, todo o peito coberto por um corte feroz. Ele zombou de Reiner. Desculpe, eu estava um passo à sua frente. Tanto faz. Só um tolo se importaria com essas coisas. Apresse-se e encontre o chopper para tratamento. Reiner nem olhou para Zoro e foi direto se reagrupar com Nami. Ele não ficou surpreso que Zoro tivesse vencido, mas que ele tivesse vencido tão rápido. Tentando se exibir na minha frente? Nem pensar. Roronoa? Vários piratas, ao verem a figura de Zoro, de repente reagiram a algo e olharam para Zoro com descrença. Será que pode ser? O Capitão Vista foi derrotado. Sério. Vocês podem ir ver por si mesmos. Zoro pulou do penhasco. Apoiou a mão esquerda no punho da espada na cintura e com o polegar direito apontou para trás e disse suavemente. Se você chegar tarde e ele sangrar até a morte, não me culpe por não ter te lembrado. O que? Ouvindo isso, vários piratas se viraram apressadamente e correram freneticamente na direção que Zoro havia indicado, deixando apenas 2 para cuidar de Yamato. Neste momento, do outro lado da ilha, em campo aberto, inúmeros pilares de pedra imponentes foram reduzidos a tocos curtos. Escombros estavam espalhados por todo o chão, e até mesmo os picos de várias montanhas próximas foram raspados. O ambiente ao redor parecia ainda estar tomado pelos resquícios furiosos da energia da espada. Um homem de chapéu alto e trajes de cavalheiro jazia em uma poça de sangue bem no centro. Foi ninguém menos que o comandante da 5ª Divisão, Flowersword Vista, que foi derrotado por Zoro. Ninguém havia testemunhado a batalha, mas, daquele campo de batalha devastado, não era difícil ver o quão feroz a luta tinha sido. Os jovens de hoje em dia são realmente incríveis. Ace Yamato. E Roronoa, o garoto do chapéu de palha e aquele Reiner da cobra negra. Apoiando-se no chão com as mãos enluvadas de branco, Vista se esforçou para se virar e disse com um sorriso autodepreciativo, um por um. Todos estão começando a ascender ao estágio mais alto do mar. Diga-me, estamos mesmo ficando velhos? O único velho é você. Eu venci. Um homem musculoso de pele escura e corpulento se aproximou com passos pesados. A armadura do corpo do homem estava um pouco esfarrapada, mas seu ritmo era constante e ele claramente não tinha ferimentos. O recém-chegado era ninguém menos que o escudo mais forte dos piratas do Barba Branca, Daimon Josu. Ele chegou ao lado de Vista e sentou-se, depois pegou uma garrafa de vinho da cintura e tomou um gole. Você foi cortado feio. Que trágico. Josu colocou o vinho no chão e gesticulou. Quer um pouco? Kurk Vista grunhiu levantando-se com força. Ignorou os ferimentos no corpo, pegou o vinho diretamente, inclinou a cabeça para trás e bebeu. Foi somente quando o álcool estimulou suas feridas que Vista largou o cantil de vinho, levantou a mão para limpar o bigode de 2 pontas e disse desafiadoramente. Do que você está falando? Aquele garoto também foi muito machucado por mim. Ah, certo, certo. Beba, beba. A equipe médica deve chegar logo. Josu acenou com a mão, sem querer ouvir as desculpas do outro. Todos os espadachins são iguais. Suas bocas são mais duras que suas espadas. Capítulo 272. Cresça. Cresça. Pouco tempo depois, Reiner, Nami, Robin e Zoro finalmente encontraram Sanji caído nas ruínas. Ele havia sido espancado até quase virar polpa, deitado em uma poça do próprio sangue. Sua perna direita estava visivelmente torcida, e o osso provavelmente estava quase completamente quebrado. Embora ainda consciente, era difícil até mesmo se mexer. Só quando percebeu a chegada de Reiner e dos outros é que virou a cabeça com dificuldade. Ser visto em tal estado lamentável, que vergonha. Vendo o olhar presunçoso no rosto de Zoro, Sanji virou a cabeça com ainda mais desgosto e murmurou uma maldição. E esse idiota tem que estar aqui também. Você levou uma surra feia, sobrancelha encaracolada.
Como esperado, Zoro ergueu uma sobrancelha e começou a cutucar Sanji, aproximando-se e dizendo provocativamente: da próxima vez que não conseguir vencer, lembre-se de me pedir ajuda. Não se esforce tanto. Afinal, eu estava bem livre depois de derrotar meu oponente logo no começo. Pare de se exibir, seu idiota cabeça de musgo. O rosto de Sanji estava cheio de desdém, como se soubesse que seria recebido com sarcasmo. Que irritante. Vou me vingar da próxima vez. Afinal, é o Daimon Jozu. Aquele cara é realmente muito esperto, disse Reiner em voz baixa. Aos seus olhos, o membro mais traiçoeiro dos piratas do Barba Branca não era Yamato nem Marco, mas o grandalhão nada chamativo, Jozu. Sem mencionar sua força bruta assustadora capaz de virar um iceberg, sua defesa era ainda mais impressionante. Ele recebeu o golpe de miel com as próprias mãos, sem emitir nenhum som. O mesmo aconteceria com Zoro. Sem meios especiais, seria uma luta quebrar sua defesa. Além disso, Jozu vagava pelos mares há muitos anos. Tendo passado por centenas de batalhas, seus dois tipos de Haki definitivamente não eram fracos. Não era exagero dizer que ele era uma versão inferior de um Yonko. Se você adicionasse a habilidade da fruta da alma, não haveria muita diferença entre ele e a Big Mom. Mesmo contra Jinbe, Yamato ou Marco, mesmo que Sanji não pudesse vencer, ele não teria sido derrotado tão feio. Mas, infelizmente, ele estava contra o Jozu. Se você não conseguir furar a defesa, vai acabar levando uma surra. No final, ele não conseguiu escapar do título de Fracture Bru. Ele teria que depender de uma mutação genética para obter outro poder. Reiner balançou a cabeça e não conseguiu conter o riso. Caminhou até Sanji, agarrou-o pelo colarinho, levantou-o e jogou-o sobre o ombro. Vamos! Precisamos encontrar o Chopper primeiro. Além de Sanji precisar de tratamento, os ferimentos de Zoro não estavam muito melhores. Embora ele não achasse que Vista tivesse a força de miel, a habilidade de espada do outro era, sem dúvida, excelente. E era um fato que ele conseguia lutar contra Miel em igualdade de condições por um breve período. A vitória de Zoro definitivamente não foi tão fácil quanto parecia. Nami fechou os olhos, abriu seu Haki de observação e logo fixou a posição de Chopper, apontando e dizendo: a presença do Chopper está na costa oeste. Vamos para lá. A luta entre Ace e Luffy também está ficando cada vez mais intensa. Reiner olhou para o céu. No centro da ilha Raijin havia um enorme vale cercado por inúmeros picos de montanhas íngremes. Naquela época, um brilho vermelho fogo brilhava constantemente sobre o vale, e de tempos em tempos, uma enorme coluna de fogo subia para o céu. Vamos, vamos. Senão vamos perder o bom espetáculo mais tarde, disse Reiner com um sorriso brincalhão, e os 5 partiram imediatamente. O oponente de Chopper era Hakuyo, um membro veterano dos piratas do Barba Branca. Ele tinha pele escura e seu penteado era muito parecido com o de Yasop, com uma série de tranças amarelas. Ele usava um mangual, que era muito forte, e a bola de ferro, em formato de uma cabeça humana feroz e sorridente, era balançada com um vento assobiador em suas mãos. Quando Reiner e os outros chegaram, a batalha entre Chopper e Hakuyo ainda estava em andamento. Confiando em sua habilidade de alternar livremente entre formas e contra-ataques, Chopper se movia pela borda do campo de batalha, procurando oportunidades para atacar de vez em quando. Leg Point trouxe movimentos ágeis, Arm Point trouxe explosões poderosas. Seu corpo era como um dragão nadador, veloz como o vento, capaz de arrancar montanhas e carregar grandes pesos. Ele travou uma batalha que foi, demorando uma eternidade, disse Reiner, olhando sem palavras. Sua rena idiota. É só uma questão de comer uma Rumble Ball e levar uns tapas. Chopper já havia superado a fraqueza de precisar de uma Rumble Ball para suas transformações parciais. Somente seu Monster Point ainda precisava de uma droga para afetar seu comprimento de onda de transformação, que ele podia controlar livremente durante os 3 minutos em que estava em efeito. E a diferença no poder de combate entre Chopper em seu estado normal e após sua transformação gigante era realmente um pouco grande. O verdadeiro homem-servo Chopper, de 3 minutos, até ousou enfrentar a Big Mom. Sua recompensa era de 50 frutas. Se o algodão doce não subisse, ele não subia. Ele estava lutando no nível da tripulação de um imperador. Algumas centenas de milhões de berris não era pouco, e 40 bilhões de berris não era muito. Isso foi chamado de custo-efetividade. Demorando uma eternidade. Bang! Ao ouvir o desdém de Reiner, um canto da boca de Chopper se contraiu e uma veia saltou em sua testa. Ele desviou do mangual que Hakuyo desferiu e virou a cabeça para gritar para Reiner: estou lutando muito sério, seu desgraçado. Com esse virar de cabeça, ele viu Sanji meio morto no ombro de Reiner e Zoro em pé ao lado dele, seu corpo coberto de sangue seco. Zoro! Sanji! A expressão de Chopper mudou. Só então ele percebeu que Nami e Robin atrás dele também estavam cobertos de ferimentos. De repente sentiu uma onda de culpa. Como médico do navio, ele estava tão focado na batalha que tinha pela frente que se esqueceu de seu próprio dever. Ele não prestou socorro imediato aos seus companheiros feridos. Quando estes correram para buscar tratamento, ele ainda não conseguia se desvencilhar da batalha. Culpado. Tão culpado. Vá e me desculpe. Ponto. O simpático Chopper começou a chorar. Sou um médico tão desqualificado. Ponto. Esperem. Vou atender vocês agora mesmo. Ei, Chopper. Fugir no meio de uma briga não é coisa de homem. Zoro cruzou os braços e disse solenemente: espere até derrotar seu oponente. Não temos tanta pressa. Não tenho tanta certeza disso.
Reiner não conseguiu evitar olhar para Sanji, que tinha apenas meio fôlego sobrando em seu ombro. Eu estou bem. Sanji se esforçou para levantar seu rosto fraco e disse com dificuldade, leve-o para baixo seriamente. Chopper. Não, Sanji. Parece que você vai morrer, Robin disse do nada. A expressão de Sanji, no entanto, era séria enquanto ele olhava profundamente para Robin. Se eu posso morrer debaixo da saia da senhorita Robin, mesmo que você deixe agora. Sibilo. Bang. Antes que pudesse terminar, Reiner casualmente o jogou no chão e o chutou para longe, então encarou Chopper e disse, vai em frente, Chopper. Sanji vai ficar bem. Daremos a ele um grande enterro mais tarde. Isso é um grande problema. Você já está preparando o funeral dele. Chopper rugiu, revirando os olhos. Ele olhou para Hakuyo, franziu a testa e pegou uma Rumble Ball com o casco. Não tenho tempo a perder com você. Preciso derrotá-lo rapidamente e ir tratar dos meus companheiros. Parece que você ainda tem um trunfo. Hakuyo sorriu, balançando o mangual em círculos acima da cabeça, olhando com expectativa para ver que tipo de movimento o outro usaria. Rachadura. Jogando a pequena pílula amarela no ar, Chopper esmagou violentamente a Rumble Ball. Ponto do monstro. Então, diante dos olhares incrédulos do grupo, seu corpo cresceu continuamente, até que ele se transformou em um monstro de várias dezenas de metros de altura. Isso não pode acabar logo? Reiner lançou um olhar de desdém. Demorando tanto. Como esperado, quando se tratava de luta, eles Zoro eram os mais decisivos. Chopper. O que está acontecendo? O pequeno Tanuki ficou maior. São renas, seus desgraçados. Chopper levantou sua palma gigante e bateu com força. Hakuyo, que estava bastante confiante em sua própria força, sorriu, girou o braço em um círculo e jogou o mangual que girava rapidamente em direção à palmeira gigante. Meteoro de sucata de ferro. Kokutei, Sakura. Bang. No momento em que fizeram contato, o casco, mais duro que aço, fez a bola de ferro cair com o ímpeto de destruir tudo em seu caminho. Bum! Com um tremor violento, o chão desabou instantaneamente. A palma da mão inteira de Chopper ficou enterrada nele. O que é esse monstro? Hakuyo, que conseguiu pular a tempo, engoliu em seco, olhando incrédulo para o monstro gigante à sua frente. Não só ele, mas Zoro e os outros, que também nunca tinham visto o Monster Point de Chopper, ficaram todos chocados. Reiner também se lembrou da vez em Enies Lobby. Chopper e Robin se uniram para derrotar um membro da CP9 que podia usar o retorno à vida, como a Dory. Ele estava de lado naquele momento, e Chopper não foi forçado à situação desesperadora de comer 3 Rumble Balls e enlouquecer. Hoje foi a primeira vez que ele mostrou essa forma na frente de todos. Você não pode escapar. O rosto do monstro Chopper parecia surpreendentemente jovem. Ele juntou as palmas das mãos gigantes em cruz e, com um grito alto, desferiu um golpe violento contra o Hakuyo no ar. Kokutei, cruz. Hakuyo, sem como se esquivar, teve o rosto alterado. Ele ergueu o mangual e o arremessou com toda a força, mas esta foi apenas sua luta final. Bang! A palmeira gigante era como uma avalanche, e sem nenhuma surpresa, fez com que ele e a pesada bola de ferro caíssem. Como se tivesse atingido uma montanha, Hakuyo foi arremessado direto para o chão. Com apenas um golpe forte, ele foi espancado com tanta violência que ficou caído no chão, incapaz de se mover. Puvá! Hakuyo cuspiu um bocado de sangue. A figura do monstro em sua visão gradualmente se tornou turva, e então seus olhos escureceram enquanto ele desmaiava. Vocês da equipe do Barba Branca, venha limpar o chão. Acenando para alguns piratas à distância e gritando, Reiner virou a cabeça e disse para Nami e os outros. Depois que você cuidar dos ferimentos, iremos ver como Luffy está. Capítulo 273. Batalha Feroz. Ace contra Luffy. Os movimentos de Chopper eram muito rápidos, e ele também carregava uma pequena mochila azul cuja capacidade desmentia seriamente sua aparência. Reiner o chamou de kit médico inexplicável bidimensional. Rapidamente Chopper tratou os ferimentos de todos com simplicidade. Sanji, o mais gravemente ferido, foi até enrolado em uma múmia em forma de cruz com suas enormes bandagens. Zoro carregou Sanji, que não queria nem conseguia resistir, em seu ombro, fazendo um gesto de carregar uma enorme soma de dinheiro nas costas. Enquanto Chopper os tratava, as batalhas em várias partes da ilha já haviam quase terminado. Os fuzileiros navais que monitoravam do mar próximo registraram as batalhas do grupo. Apenas Ace e Luffy, no centro da ilha, estavam completamente fora de vista. Eles só conseguiam ver, de longe, um ou outro clarão de fogo. Após uma simples limpeza, o grupo de Reiner não demorou e seguiu em direção ao vale cercado por montanhas no centro da ilha. Este era o lugar mais animado da ilha. Das mais de 1.600 pessoas a bordo do navio dos piratas do Barba Branca, mais da metade dos piratas estava reunida nos penhascos ao redor. O Zop, que havia terminado sua batalha primeiro, também estava misturado, observando a batalha feroz no vale com uma expressão nervosa. No caminho, o grupo de Reiner também encontrou Brook, que tinha acabado de terminar sua batalha. Yo! Brook girou alegremente sobre um pé só. Parece que cheguei na hora certa. Vocês vão todos para a casa do Luffy agora? Ao ver sua aparência, Reiner sabia que havia vencido sem nem perguntar. Depois de algumas palavras simples de elogio, o grupo conversou enquanto rapidamente chegava ao vale e se reagrupava com o Zop. Como está o Luffy, o Zop? Nami perguntou com urgência, dando alguns pequenos passos em direção à beira do penhasco e olhando para baixo. Ace e Luffy, que se confrontavam, apareceram simultaneamente.
Todo o vale abaixo havia se transformado em um mar de fogo. Até onde a vista alcançava, quase não havia lugar para ficar, e as duas figuras flutuavam juntas no ar. A situação não é das melhores. A habilidade do Ace é muito forte para ele. Todos os seus golpes são difíceis de defender. O Luffy acabou de ativar o Gear Force. Usopp cerrou as mãos com força, o rosto um pouco sério. Quando chegou, os dois tinham acabado de começar a brigar. Ele observou quase todo o processo. Ace era um usuário da fruta chama-chama do tipo Logia. Com um simples aceno de mão, chamas furiosas voavam por toda parte. As chamas eram uma grande ameaça para Luffy. Ele tinha medo de se queimar ao atacar, e também de se queimar ao se defender. Ele vinha lutando timidamente o tempo todo. Agora todo o chão estava coberto de chamas. Luffy não tinha nenhum ponto de apoio e foi forçado a ativar o Gear Force para uma batalha aérea. Reiner também avaliou rapidamente a situação em campo. Luffy, que respondeu perfeitamente ao Rumble Rumble Fruit, foi completamente neutralizado por Ace. Embora se dissesse que nem um cachorro comeria a fruta chama-chama, isso era apenas uma piada sobre como qualquer um podia criar fogo. Não era porque a fruta chama-chama fosse tão ruim assim. Além disso, Ace havia desenvolvido muitos movimentos úteis. Se ele se dedicasse, quão ruim um Logia poderia ser? Seja a absorção de água da fruta areia-areia ou a deglutição da fruta pântano-pântano. Todas elas provaram que o uso de uma logia não era apenas sobre atirar elementos nas pessoas. Desenvolver com base nas características do elemento também foi um bom caminho horizontal. Claramente, Ace fez um ótimo trabalho nesse aspecto. Pontos verdes e fluorescentes de fogo voavam de suas palmas entrelaçadas. Embora sua velocidade não fosse alta, o grande número de vagalumes ainda preenchia o espaço ao redor de Ace depois que eles se espalharam. Como um ataque tão lento pode atingir alguém? Luffy, com o corpo todo envolto em Haki, lançava gás continuamente sob os pés. Ele abriu os braços para manter o equilíbrio e avançou em alta velocidade como um avião a jato. Ele não deu atenção aos inúmeros vagalumes flutuantes, sua figura deslizando agilmente entre eles. O que ele não sabia é que todos esses vagalumes estavam condensados em uma grande quantidade de fogo. Só se podia dizer que Ace conhecia Luffy bem demais. Ele havia armado uma rede do céu para a terra, só esperando o outro atacar. Ainda tão imprudente como sempre. Ao ver Luffy cercado pelos vagalumes, uma pitada de triunfo apareceu no fundo dos olhos de Ace. Otarubi e Daruma. Luz do vagalume, fogo Daruma. O momento seguinte. Um ponto de luz verde foi detonado e uma grande quantidade de fogo jorrou. Então, como se uma reação em cadeia tivesse sido desencadeada diante dos olhos em pânico de Luffy, os densos vagalumes explodiram um após o outro. Bum, bum, bum. Uma enorme bola de fogo contendo temperaturas assustadoramente altas o engolfou instantaneamente. Ace sorriu orgulhoso. Idiota. Você já lutou comigo tantas vezes. Quando foi que me viu usar um golpe inútil? Naquele momento, os vagalumes restantes que não explodiram pareceram ganhar vida. Otarubi, Igan. Luz de vagalume, redemoinho de fogo. A expressão de Ace endureceu. Ele abriu a palma da mão e encarou Luffy. Sob seu comando, os vagalumes verdes, como meteoros com caudas, riscavam o céu noturno, disparando em direção ao centro da explosão em vários arcos. Gomu Gomu não. Ventilador gigante. De repente, um grito alto veio de dentro daquela enorme bola de fogo. Ao mesmo tempo, um furacão apagou as chamas, revelando Luffy lá dentro com os braços estendidos. A parte superior do corpo torcida como um pretzel e girando em alta velocidade. Até os vagalumes que atiravam foram afetados, todos eles desviando de suas trajetórias e disparando atrás dele. Luffy sorriu, revelando alguns dentes grandes e brancos no canto da boca. Seus pés estavam firmemente retraídos em suas coxas, acumulando força. Bang! Com uma explosão de aceleração, Luffy chegou diretamente na frente de Ace, seus punhos firmemente cerrados golpeando ferozmente. Gomu Gomu não. Léo Bazooka. Diante do ataque feroz de Luffy, Ace não hesitou, seu braço direito explodiu em chamas enquanto ele o acertava com um soco. Iken. Punho de fogo. Bum! Um impacto poderoso irrompeu dos dois no centro, e um fluxo de ar caótico preencheu todo o espaço. As chamas violentas envolveram Luffy, e o impacto explosivo o fez voar para longe. Ele deu algumas cambalhotas no ar para se equilibrar com dificuldade. Sua pele estava queimada em vários lugares. Mesmo com a defesa de Haki, ele ainda não conseguia evitar as chamas escaldantes. Embora Luffy parecesse um pouco patético, ele também liberou todo o seu poder nesta rara oportunidade de contra-ataque. Nessa troca, Ace acabou saindo em desvantagem. Comparado ao seu punho de fogo de alta temperatura, o Léo Bazooka de Luffy claramente teve mais impacto. Um par de punhos de ferro exagerados o lançou voando diretamente, seu corpo colidindo pesadamente contra a parede da montanha, fazendo-a tremer violentamente. Esta montanha vai desabar. Rápido, corra para o próximo. Os piratas naquela montanha gritaram e fugiram, atropelando uns aos outros para correrem até o próximo pico. Assistir a uma luta também tinha seus riscos. Muito bem, Luffy. Usopp levantou os punhos acima da cabeça e não conseguiu evitar pular e gritar alto. Desde o momento em que ele chegou até agora, essa foi a primeira vez que ele viu Luffy levar vantagem sobre Ace. Como esperado, Gear Force é uma história diferente. Sério, você me deixou preocupado por tanto tempo, seu desgraçado. Ha ha ha. Usopp não conseguiu conter a alegria. De repente, todo o seu corpo pegou fogo, e ele brandiu os punhos e gritou animadamente. Não
Não seja descuidado, Luffy. Continue assim. Vá em frente. Vai em frente, Luffy-san. Sua paixão contagiou Chopper e Brook. Os três instantaneamente se transformaram em uma equipe de líderes de torcida, agitando a bandeira do grupo dos Chapéus de Palha, que havia aparecido de repente sem parar. Vá em frente, capitão. Levanta, Ace. Se você perder, vou me juntar à tripulação pirata do seu irmão. Os piratas do lado do Barba Branca não ficaram para trás, torcendo por Ace com grande entusiasmo. A diferença de tom entre os novatos e os veteranos em relação a Ace era claramente perceptível. Esses bastardos. Ao ver os piratas do Barba Branca abafando completamente suas vozes, Nami cerrou os dentes de raiva, uma luz elétrica brilhante brilhando em seus punhos cerrados. Isso é claramente um caso de união de gangues. Eu poderia muito bem acabar com todos eles. Reiner, Nami não era assim antes. Diante de uma formação tão grande, ela costumava se esconder timidamente. Agora que ela estava forte, ela finalmente estava começando a mostrar seu lado bárbaro e feroz para o mundo exterior. Vai nessa, Luffy. Se perder, não vai poder jantar hoje. Até Sanji, que estava enrolado como um bolinho branco, não conseguiu evitar gritar, tão barulhento. Uma veia saltou na testa de Zoro. Suas pálpebras se contraíram enquanto ele dizia entre dentes: vocês não podem ficar assistindo em silêncio? Observando a atmosfera no local, Reiner de repente sentiu que esse duelo estava começando a tomar uma direção estranha. Ele voltou o olhar para a cena abaixo. Luffy e Ace já estavam em batalha novamente. Os dois brilhavam e se moviam constantemente no ar, com os punhos e os pés se chocando e depois se separando. Os sons abafados do impacto eram contínuos. Ondas de calor os envolveram. Fosse um soco ou um chute, cada movimento de Ace carregava chamas ardentes. Seus movimentos eram suaves e agradáveis aos olhos. Ele estava usando o impulso instantâneo para acelerar e aumentar consideravelmente seu poder destrutivo. Ele claramente havia integrado completamente sua habilidade em cada movimento. Luffy, por outro lado, era amplo e aberto, seus movimentos cheios de tensão, exibindo a beleza violenta do combate em carne e osso ao máximo. O Luffy atual já havia aprendido tudo, exceto o despertar da sua fruta. Mesmo contra Kaido, ele conseguiu lutar por um tempo. Ao desenvolver sua fruta de borracha, ele teve uma vantagem constante sobre Ace em termos de poder de ataque. Luffy, de uma posição alta, retraiu os pés perto dos joelhos e então de repente chutou com força explosiva. Gomu Gomu não. Obus Rinoceronte. Sabendo que estava em desvantagem em termos de poder, Ace não decidiu enfrentá-lo de frente, mas sim elementarizou seu corpo com antecedência para desviar o máximo possível. Ao mesmo tempo, ele reuniu energia de fogo concentrada em seus dois dedos indicadores. Formou uma cruz na frente do peito e disparou um raio de luz contendo temperaturas assustadoramente altas. Jujika. Fogo cruzado. Bang. Embora Ace tivesse elementalizado seu corpo com antecedência, ele ainda foi atingido de raspão pelo bombardeio rápido. Ele cerrou os dentes e jorrou sangue, e uma força enorme o lançou para trás. Ao mesmo tempo, o raio de fogo também atingiu Luffy, deixando uma marca em forma de cruz em seu peito que brilhou com uma luz vermelha escaldante. Ris, ah! Tão quente, tão quente! A dor intensa e lancinante fez Luffy bater os pés no ar. Ele continuou batendo na marca no peito com as duas mãos, desejando poder arrancá-la com pele e tudo. Tão doloroso. O que é isso? Ainda não acabou, Luffy. Um canto da boca de Ace se ergueu, e o vermelho entre seus dentes cerrados deixou seu sorriso um pouco feroz. Jujika Bakun. Chama de explosão de fogo cruzado. Com um grito dele, a marca em forma de cruz no peito de Luffy de repente brilhou com uma luz branca deslumbrante. Bum! Duas chamas gigantes, uma horizontal e uma vertical, formaram uma cruz e imediatamente explodiram violentamente. Uma coluna de fogo disparou para o céu, iluminando todo o céu sombrio. Em um instante foi como se o mundo tivesse silenciado. Que poder aterrorizante! Reiner ergueu a mão para bloquear a luz ofuscante. Ele ficou secretamente chocado com a energia contida naquele movimento e, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de se preocupar com Luffy. Ele conseguia sentir a presença de Luffy. Ela só havia enfraquecido por um instante. Olhando para a situação atual, parecia que ambos tinham uma chance de vencer no final. A de Luffy era menor. Dependeria se ele conseguiria aproveitar a oportunidade. Até que a luz do fogo gradualmente diminuiu, a figura de Luffy caiu incontrolavelmente do céu. Ele estava carbonizado com a pele dilacerada. Abriu a boca e expeliu uma nuvem de fumaça branca. Seus globos oculares estavam ligeiramente revirados e suas pupilas, trêmulas, haviam se reduzido a alfinetes. Ele estava à beira da perda da consciência. Ah! As pupilas de Luffy se retraíram. Ele cerrou os dentes, o olhar fixo e com um sobressalto interrompeu a descida. Ufa! Essa foi por pouco. Se eu tivesse caído agora teria acabado. Olhando para o mar de fogo abaixo, Luffy deu um tapinha no peito com medo persistente e soltou um longo suspiro de alívio por ter recuperado a consciência a tempo. Nada mal, Luffy. Parado no centro do mar de fogo abaixo, Ace olhou para Luffy com grande interesse. Por ter ficado tão forte. Estou genuinamente feliz por você. Mas se isso é tudo que você tem. Antes que sua voz terminasse, as chamas ao redor começaram a ficar violentas. Como se prestassem homenagem, eles circularam em torno de Ace e então começaram a girar rapidamente com ele no centro. Dainkai. Mandamento da grande chama. O olhar de Ace se concentrou, sua expressão se tornou séria.
Seu corpo se transformou em chamas e também começou a se tornar incomparavelmente violento. Se você quer desafiar os imperadores do Novo Mundo, o que você tem agora não é suficiente, Luffy. Capítulo 274. Lâmina da explosão solar. Embora não houvesse vento no vale, as chamas ficaram anormalmente intensas, formando um anel gigante e subindo em direção ao céu. A tempestade de fogo cercou Ace e Luffy, e um por um, grossos dragões de fogo surgiram de dentro. As cabeças de dragão eram ferozes e malignas, mostrando suas presas e brandindo suas garras enquanto encaravam Luffy. Dainkai, Kijin, mandamento da grande chama, Fogo Oni. Ace, envolto em chamas, levantou as mãos e gritou. Enquanto ele pressionava as palmas das mãos, ele controlava os dragões de fogo como se estivesse realizando uma dança de dragão. Seus corpos se contorcendo descontroladamente enquanto mergulhavam em direção a Luffy. Ondas de calor o atingiram. Luffy, suspenso no ar, olhou para cima. Seu rosto estava vermelho pela luz do fogo, seu olhar cauteloso. Ele não tinha dúvida sobre a energia violenta que continha. Cerrou os dentes e apertou os punhos contra os braços como molas. Gomu Gomu não. Os 4 dragões de fogo atacaram a partir dos 4 pontos cardeais. Luffy imediatamente liberou seu poder acumulado e rugiu, uma miríade de punhos ferozes bombardeando os dragões de fogo. Órgão Kong. Foi como se dezenas até centenas de balas de canhão tivessem explodido ao mesmo tempo, transformando-se em fogos de artifício negros no céu. Um impacto poderoso provocou um vento feroz, e os punhos assobiadores abriram buracos nos corpos dos ferozes dragões longos. No entanto, as chamas ferozes com o apoio de Ace eram intermináveis. No momento em que ele conseguia destruí-los, chamas violentas jorravam das partes quebradas, condensando-se em uma feroz cabeça de dragão e continuando a morder. Isso é problemático. A voz de Luffy estava pesada. Ele desfez outro dragão de fogo com um soco e retraiu o braço. Bang! 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 Então seus pés rapidamente dispararam impactos, fazendo com que seu corpo voasse em alta velocidade. É inútil, Luffy. Para onde mais você pode correr? O olhar de Ace estava fixo em Luffy. Ele acenou com o braço, e os 4 dragões de fogo se transformaram em raios vermelhos de luz, perseguindo-o em alta velocidade. Os dois já estavam cercados por uma enorme tempestade de fogo. O vale inteiro parecia uma fornalha gigante. Não diga que não avisei. Com o passar do tempo, a diferença em nossa força física só aumentará. A expressão de Ace era provocante quando ele disse a Luffy, no final, provavelmente nem terei que fazer nada antes de você se cansar. Cale-se. Eu sei disso sem que você me diga, gritou Luffy voador em desafio. Olhando para as paredes de fogo ao redor, que continham temperaturas terrivelmente altas, o suor escorria continuamente de suas têmporas. A umidade do seu corpo estava sendo perdida rapidamente e para resistir ao calor escaldante, seu Haki também estava sendo rapidamente consumido. Embora o Gear 4 pudesse fornecer grande força, defesa e velocidade explosiva, a taxa de consumo de Haki era igualmente exagerada. Em contraste, Ace estava caminhando livremente no mar de fogo, completamente inalterado. Eu só preciso te derrotar antes disso. O olhar de Luffy era firme enquanto ele gritava algo sem sentido para baixo. Ace ergueu um canto da boca. Ele condensou mais uma vez 4 dragões de fogo que o cercaram. Se você consegue, então por favor, tente. Espere só, seu desgraçado. Tendo-se decidido, Luffy não hesitou. Uma grande quantidade de fumaça branca saiu de seu corpo, logo se enrolando e o envolvendo. Engrenagem 4. Forma do Homem-Cobra. Logo, a espessa fumaça branca se dissipou, e a figura de Luffy foi revelada novamente, uma cabeça de cabelo preto voando descontroladamente e em pé. Nakema? Parece que não mudou muita coisa, disse Ace, olhando para Luffy com grande interesse. Sua figura estava um pouco mais magra do que antes, mas fora isso não havia muita diferença. Você saberá em 1 minuto. Luffy riu baixinho. Ele pressionou a mão esquerda no ombro direito e balançou o braço vermelho escuro envolto em Haki para trás. Gomu Gomu não. Bang. Um estrondo sônico soou de repente. O braço de Luffy se esticou instantaneamente e disparou para a frente. Jet Culverin. O punho veloz rasgou o ar em uma série de anéis, avançando direto para Ace. Kijin. Fogo Oni. Ace estendeu os braços e abriu as palmas das mãos para a frente. Os dragões de fogo atrás dele dispararam ferozmente. O momento seguinte. Bang. O punho de Luffy fez uma curva instantânea em ângulo reto, ricocheteando várias vezes no ar para mudar de direção e contornar os dragões de fogo. Diante do espantado Ace, ele seguiu uma trajetória nada científica e acelerou novamente, atingindo o chão. Bang! O soco, com toda a carne, atingiu o rosto de Ace com firmeza. Um jato de sangue saiu de sua boca, e todo o seu corpo foi arremessado para o lado, envolto no punho, colidindo pesadamente contra uma montanha. Bang! A montanha de repente se despedaçou e poeira voou para todos os lados. Ainda não acabou. Ixi! O braço de Luffy se retraiu com um estalo. Ele olhou para a poeira e a fumaça com uma expressão triunfante, depois balançou os 2 braços para trás. Seus braços um borrão de imagens residuais enquanto ele irrompia novamente. Gomu Gomu não. Mamba negra. Inúmeros punhos surgiram como um enxame de cobras. Os braços vermelho escuro se estendiam e mudavam de direção no ar, cruzando-se para formar uma rede irregular e grande. Bang! 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 Os punhos densos mergulharam na poeira e na fumaça, uma chuva torrencial quebrando o chão até rachá-lo, fazendo com que os escombros voassem continuamente.
Os inúmeros piratas ficaram chocados com o ataque brutal. No entanto, o rosto de Luffy ficou cada vez mais sério. Por quê? Meus punhos não parecem estar atingindo Ace. Os olhos de Luffy endureceram, e uma luz vermelha brilhou em suas profundezas. A cena em meio à poeira e à fumaça surgiu instantaneamente em sua mente. Ele viu os pés de Ace batendo levemente enquanto ele se esquivava e desviava. O soco forte que ocasionalmente lhe desferia atravessava seu corpo, com faíscas voando pelas aberturas. Ele previu claramente suas trajetórias de ataque e elementalizou partes de seu corpo com antecedência para desviar. O haki de observação dele não é menor que o meu. Será que Ace também domina a técnica de ver o futuro? Pensou Luffy. Nesse caso, atatatata. Rangendo os dentes, Luffy mais uma vez explodiu com sua força máxima. As sombras dos seus braços em seus ombros não eram mais visíveis, e o número de socos que ele desferia dobrou. Seus braços imediatamente se lançaram para frente com uma velocidade ainda mais assustadora e ao chegarem perto de Ace, mudaram abruptamente a direção do ataque. Gomu Gomu não. Hydra. Os punhos ricocheteavam continuamente ao redor dele, seus braços estendidos como uma grande rede o envolvendo. Não só a velocidade aumentou, mas as trajetórias de ataque se tornaram ainda mais imprevisíveis. As pupilas de Ace se contraíram como agulhas e ele se moveu rapidamente, fazendo o melhor que pôde para rastrear o corpo principal daqueles dois punhos. Os punhos de Luffy poderiam desferir um golpe a qualquer momento. Ace não se moveu precipitadamente, com medo de ser atingido no instante seguinte. Mas mesmo com seu haki de observação em potência máxima, diante desses punhos em aceleração contínua, ele foi gradualmente ficando sobrecarregado. Os punhos que ele desfere podem continuar a acelerar, e há aquela curva bizarra em ângulo reto. As propriedades da borracha podem realmente fazer tal coisa? Gradualmente não apenas Ace, mas até o próprio Luffy não conseguia mais controlar a velocidade de seus punhos. De repente um soco inesperado veio rapidamente. Ace juntou os braços apressadamente e os levantou. Um golpe forte torceu suas mãos. Bang! Sua figura disparou para trás, suas pernas dobradas cavando uma vala de cinza no chão até que suas costas bateram pesadamente contra a parede da montanha. Puvar! A expressão de Ace era de dor, e ele não conseguiu evitar cuspir um grande bocado de sangue. He. Luffy, após desferir um golpe, retraiu o punho. Após uma longa e feroz batalha, ele finalmente desferiu um golpe substancial e pesado no oponente com apenas um soco. Ele concentrou o restante de seu haki no punho. Luffy deu um passo pesado para frente, com a mão esquerda apoiada no braço direito enquanto avançava. Este é o golpe final. Gomu Gomu não. Tenkai. Mandamento da chama celestial. Ace cerrou os dentes e rugiu, levantando o braço direito e cuspindo um jato feroz de chamas. Uma coluna de fogo disparou direto para o céu. Ele perfurou o céu escuro e nublado e instantaneamente explodiu para fora, queimando a vasta extensão de nuvens negras em um vermelho intenso. A velocidade dos movimentos de Luffy em sua forma Snakema era muito rápida, e sua execução era muito complicada e bizarra, deixando Ace cauteloso. E sua maneira de quebrá-lo também era muito grosseira. Antes que os punhos do oponente pudessem acelerar a um ponto em que ele não pudesse mais controlá-los, ele explodiria diretamente com seu poder mais forte e o derrotaria. O céu em chamas parecia pressionar, e a terra, que havia se transformado em um mar de fogo, começou a ferver. Um olhar resoluto brilhou nos olhos de Ace. A coluna de fogo erguida em sua mão direita começou a se contrair, condensando-se em uma lâmina de fogo de 10.000 zan que emitia uma luz dourada. Ela atravessou o céu e a terra. Os olhos de Luffy se arregalaram enquanto ele engolia em seco. A aura destrutiva contida naquele pilar de fogo que disparava direto para o céu lançava uma sombra pesada sobre os corações de todos. Gomu Gomu não. Luffy cerrou os dentes com as pupilas contraídas. Ele lançou seu punho direito fortemente comprimido, que continha toda a sua força e haki. Jato King Cobra. Bang, bang, bang. O punho assobiou com um estrondo sônico, rasgando o ar e criando ondas de pressão de ar. O corpo inteiro de Ace explodiu em chamas. 2 raios de fogo saíram de seus olhos. Ele ergueu a espada larga de chamas de 10.000 zan e com um rugido explosivo cortou violentamente. Tenshi Jimetsu, Kager no Yaiba. Aniquilação do céu e da terra, lâmina da explosão solar. Zing, um raio de luz que atravessou o céu e a terra passou rapidamente, como se a gigantesca lâmina de fogo quisesse dividir a ilha inteira em duas. Num instante foi como se o céu e a terra tivessem ficado em silêncio. A terra foi aberta. Capítulo 275. Feliz Ano Novo. O estrondo da terra cessou gradualmente. Uma fissura derretida se estendeu sob os pés de Ace, cortando metade da ilha Raijin. Os picos das montanhas ao longo do caminho estavam todos divididos em 2, brilhando com uma luz vermelha escaldante. Deveria ter acabado. Afinal, Ace até usou esse tipo de movimento. Pensar que chegaria a esse ponto. Os piratas reunidos no penhasco da montanha prenderam a respiração, com os olhares fixos no vale abaixo, sem ousar desviar o olhar por um instante. Em vez disso, começaram a se preocupar um pouco com Luffy. Embora quando Pops estava por perto, ele e Roger também pudessem lutar por dias e noites, e todos estavam acostumados com isso. Mas Luffy e Ace eram irmãos, afinal. A princípio, ninguém esperava que os dois brigassem tão intensamente. Eram companheiros que lutaram lado a lado apenas 2 anos antes. Eles estavam genuinamente com medo de que Ace matasse Luffy diretamente.
Tendo visto a batalha em Onigashima, eles sabiam que esse seria um movimento poderoso o suficiente para ferir gravemente Kaido e forçá-lo a recuar. Naquele momento Ace, em uma situação desesperadora, liberou todo o seu poder, usando esse nível de movimento 2 vezes seguidas, e quase morreu de exaustão ali. Agora mesmo, quando Nami e Robin estavam lutando contra Yamato, Reiner estava assistindo a batalha enquanto conversava com alguns piratas da 2ª divisão. Com eles, ele aprendeu mais ou menos sobre o que o grupo havia vivenciado nesses 2 anos. Após a Guerra das Cúpulas, Ace entrou em declínio devido à morte de Barba Branca, e os outros passaram pelo mesmo período. O mundo exterior começou a espalhar rumores de que os piratas do Barba Branca estavam prestes a se desintegrar. Mas quando várias potências começaram a disputar e invadir seu território, Ace foi o primeiro a se levantar, liderando todos através dos mares para proteger seu território. Para Ace, as pegadas da vida de Barba Branca eram o tesouro mais precioso que ele havia deixado, e ele não permitiria que ninguém as profanasse. Naquela época todos achavam que ele tinha se recuperado, mas somente Marco sabia que Ace ainda estava vivo para Barba Branca e que ele estava preocupado com isso o tempo todo. Assim, meio ano se passou. A situação no Novo Mundo havia se estabilizado um pouco quando eles encontraram um inimigo poderoso em uma ilha. O herói da marinha, Garp. Se eu soubesse que você seria como um morto-vivo agora, eu poderia muito bem ter deixado você morrer no campo de batalha naquela época. Naquele momento, Garp viu através da confusão escondida no fundo do coração de Ace com um único olhar. Quando os dois lados estavam em um impasse tenso, Garp não fez nenhum movimento. Já que você teve a sorte de começar uma vida, volte e veja-a quando tiver tempo. Neste mundo, não é como se não houvesse mais ninguém que se importasse com vocês dois pirralhos. Depois de deixar essas 2 frases, Garpa partiu com seus homens. Mais tarde, os outros membros continuaram a proteger o Novo Mundo. Marco acompanhou Ace até o East Blue, de volta ao lugar onde ele cresceu, o lar dos bandidos da montanha no Monte Colubo, e ficou lá por um ano inteiro antes de retornar ao Novo Mundo. Os outros não sabiam o que havia acontecido com Ace durante sua estadia no East Blue. Sabiam apenas que quando ele retornou, depois de um ano, parecia ter mudado completamente e se tornado muito mais forte. Mas também parecia que ele não havia mudado. Continuava tão heróico e descontrolado quanto antes, ainda fazia tolices com frequência e ainda adormecia repentinamente no meio de uma refeição. Eles não conseguiam descrever a mudança, mas sentiam que sua aura estava diferente. Um veterano no navio disse que viu as sombras de Roger e Barba Branca em Ace ao mesmo tempo. Após retornar ao Novo Mundo, Ace de repente disse que queria ir para o país de Wano. Ele havia prometido a uma garotinha que um dia voltaria para cá e deixaria todos comerem à vontade. Também havia prometido a Yamato que um dia a levaria para o mar com ele. Então eles foram e começaram uma guerra com os piratas das feras em Onigashima. Além disso, muitas tripulações piratas da frota dos piratas do Barba Branca, como Doma, o Cavaleiro, o Senhor do Trovão, Little Wars Jr., etc., juntaram-se ao acampamento do Barba Branca naquela época, depois de serem conquistadas por Ace. Ao saberem da notícia, todos correram para o país de Wano sem hesitar. Uma guerra de tamanha magnitude naturalmente atraiu a atenção do mundo inteiro. A batalha entre as 2 tripulações piratas foi extremamente trágica. Embora Ace tenha sido derrotado por Kaido, ele também entrou em uma situação de quase morte e conseguiu ferir gravemente o outro. Com o apoio de comandantes poderosos como Marco, Josué e Vista, além de Yamato e Jinbe, os piratas do Barba Branca recuaram com sucesso de Onigashima. Naquela batalha, embora tenham sido derrotados por uma margem estreita, os piratas das feras também sofreram pesadas perdas e ficaram muito enfraquecidos. Ace também provou seu valor na batalha contra Kaido, deixando o mundo inteiro ver sua força e potencial. Com o apoio de inúmeras potências, os novos piratas do Barba Branca, sem dúvida, possuíam força para enfrentar os outros 4 imperadores do mar. Após essa batalha, ele ascendeu novamente ao topo do mar e foi reconhecido pelo mundo exterior como o 5º imperador. O vapor branco que subia no vale foi se dissipando gradualmente. Os pensamentos de Reiner foram recolhidos. Ele conseguia ver vagamente uma figura imóvel deitada lá dentro. Os olhos de Luffy reviraram, seu corpo estava carbonizado e sua pele estava rasgada. O sangue no chão havia secado sob a alta temperatura. Parece que esse 5º imperador tem alguma substância, afinal murmurou Reiner. Quando o Luffy original era chamado de 5º imperador, ele havia lutado apenas contra Katakuri em Toto Land e fugiu em um estado lamentável sob a perseguição de Big Mom. Quem sabe que nervos Morgans teve ao publicar a notícia do nascimento de um 5º imperador do mar no World Economy Newspaper. Acabou, acabou. Muito bem, Ace. Rápido, preparem o banquete da vitória. Ao ver Luffy finalmente cair, o acampamento dos piratas do Barba Branca irrompeu em um coro de aplausos animados. Um por um, eles gritaram orgulhosamente para Reiner e os outros. Venham se juntar a nós, turma do chapéu de palha. Não nos importamos. Isso mesmo, isso mesmo. Os derrotados também são bem-vindos. Você realmente nos chamou de derrotados. Eu claramente ganhei, seus desgraçados. Alguns estavam felizes, outros estavam tristes. Diante das provocações, Nami e os outros cerraram os dentes de raiva, com as veias saltando na testa, desejando poder correr imediatamente e espancá-los. O que podemos fazer? Apenas aguentar, disse Zoro, despreocupado. Ele fechou os olhos e se encostou em uma rocha, impassível diante das provocações. Cada um de nós tem seu próprio oponente.
Não tem como evitar que o capitão tenha perdido. Pense nisso como um treinamento. Droga! O rosto de Usopp estava cheio de má vontade enquanto ele gritava ressentido. Esses caras são muito arrogantes. Estou com tanta raiva. Diante das vaias, Nami ficou tão furiosa que bateu o pé. Só conseguiu engolir a raiva e dizer com veemência: quando aquele idiota acordar, com certeza vou dar uma boa surra nele. Esquece. Vamos ver como Luffy está primeiro. Reiner acenou com a mão despreocupadamente, então seu olhar se desviou para o horizonte. A batalha entre seus mortos-vivos e Marco e os outros comandantes ainda não havia terminado. Zoro está certo. Cada um de nós tem suas próprias batalhas. Então, um sorriso frio se formou no canto da boca de Reiner. Os mortos-vivos não são muito espertos. Deve ser compreensível que eles não saibam se conter. À distância, Marco sentiu um sobressalto repentino. Junto com os vários comandantes envolvidos com os mortos-vivos, eles inexplicavelmente sentiram um arrepio na espinha. O morto-vivo Frieren, pisando na areia voadora, flutuou no céu, levantou a mão e arrancou um raio do céu. Num instante, as nuvens escuras cheias de trovões e relâmpagos começaram a se agitar rapidamente, transformando-se em um vórtice profundo e sem fundo. Uma bola gigante de nuvem de tempestade, comparável em tamanho a meia ilha, com sua superfície envolta em raios flutuantes, semelhantes a cobras, lentamente se libertou do vórtice. Não, mano. Você estava só brincando com a gente? Você fez uma jogada dessas e não avisou antes? Certo, certo, certo. Então é assim que você quer jogar. Marco olhou para Reiner com uma expressão vazia. Incrível. Você é incrível. Marco levantou um dedo que representava a amizade e desistiu de lutar, acolhendo seu destino. Raigo. Bum. Diante dos olhos desesperados do grupo, a bola de trovão negra caiu. Uma luz branca deslumbrante iluminou instantaneamente todo o céu, transformando a área marítima ao redor da ilha Raijin em um vasto mundo branco. Depois da luz, o mundo ficou quieto. Uma baía em forma de crescente foi aberta diretamente na costa da ilha Raijin, e o mar avançava com força. Que mesquinho! Ace, paralisado e sentado no chão contra uma rocha, balançou a cabeça e suspirou com um sorriso impotente. Mesmo que os comandantes tivessem o aqui do armamento, esse nível de poder não era algo que eles poderiam resistir facilmente. Além de Marco, provavelmente nenhum outro seria rico. Aquele desgraçado. Capitão Marco. Rápido, desçam e salvem-nos. Equipe médica, preparem-se na praia. Engula, engula. Os piratas praguejavam enquanto pulavam apressadamente na água para resgatar as pessoas. No entanto, a água estava muito quente. Da margem, Reiner ouvia um coro de vaz. Deixe esse velho fazer isso. Gole. Nesse momento, ouviu-se um grito alto e constante. Uma sombra escura nadou rapidamente na superfície do mar. Salpicos. 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 Imediatamente várias colunas de água irromperam da água, levando uma após a outra as figuras que haviam sido eletrocutadas até a inconsciência, com seus corpos se contraindo continuamente e jogando-as na praia. Depois de trazer todos para cima, a superfície da água se abriu e a metade superior do corpo do gordo azul foi revelada. Frank está inconsciente ali. Genbei caminhou lentamente até a praia, apontou em uma direção com um olhar de desculpas e disse lentamente: minhas desculpas, membros da tripulação do Chapéu de Palha. Este velho não pode ir contra sua posição. Não é nada. Não se preocupe. Reiner acenou com a mão e disse, convocando seu falcão para ir e trazer Frank de volta. Logo, Reiner e os outros com Luffy ferido retornaram ao Mary. Com a fissura que Ace havia dividido como uma fronteira, os piratas do Chapéu de Palha e os piratas do Barba Branca começaram seus respectivos tratamentos e recuperação. No final da tarde, Marco, coberto de bandagens, voou até lá. No momento em que pousou, ele ouviu um grito alto vindo de dentro da cabine do navio. Carne! Estou com tanta fome! Quero comer carne, Sanji! Ao ouvir a voz lá dentro, Reiner levou a mão à testa e saiu da cozinha do segundo andar. Sanji estava enrolado como uma múmia, então, por enquanto, seu morto-vivo estava agindo como chefe. Assim que ele saiu, ele encontrou o visitante Marco. Sinto o cheiro de algo cozinhando. Marco ficou de pé com uma mão na cintura e disse a Reiner com uma expressão descontente: pare de brincar. Nosso capitão está chamando vocês para um banquete. Um banquete? Bang! Acionando a palavra-chave, Luffy atravessou a porta do dormitório do castelo de proa. Suas duas narinas inflando o ar como um touro enquanto olhava para a esquerda e para a direita. Um banquete. Onde? Bang! Um punho enorme o atingiu com força na parte de trás da cabeça, jogando-o contra o assoalho. Nami surgiu por trás com os dentes coçando de raiva. Que banquete! Chegar lá e ser motivo de chacota, seu idiota? Acha que a nossa casca é tão grossa quanto a sua? O que importa? De qualquer forma, não é a primeira nem a segunda vez que sou derrotado pelo Ace. Luffy virou a cabeça para trás e disse com retidão: não me importo. Quero ir a um banquete. Seu desgraçado. Nami ergueu o punho, os dentes coçando de raiva. Como você pode dizer isso com tanta justiça? Tá bom, tá bom. Isso tudo era só uma brincadeira. Vem cá. Com isso, Marco lançou um olhar desdenhoso e mortal para Reiner e disse com desgosto: não somos tão mesquinhos quanto algumas pessoas. Certo, você é tão nobre. Reiner deu um sorriso frio e voltou para a cozinha para arrumar suas coisas. Pouco tempo depois, sob a liderança de Marco, seu grupo ainda conseguiu atravessar. Os piratas do Barba Branca já haviam montado um acampamento aqui. O banquete começou.
As 16 divisões eram compostas por 100 pessoas cada, totalizando mais de 1.600 pessoas. A reunião foi extremamente animada. Esta ilha deserta começou a explodir com ondas de risos e vozes alegres, ainda mais altas que o trovão no céu. Ovos de Páscoa. Hora da foto. Uma foto de grupo na primeira ilha do Novo Mundo. Reiner montou a câmera e ajustou o ângulo. Olhem para a câmera, pessoal. Chegando. Luffy saltou do meio da multidão com a boca cheia, ainda segurando um punhado de hambúrgueres de carne na mão. Nami, Robin e os outros também se aproximaram. Zoro carregou Sanji, a múmia envolta em bandagens, no ombro, e o grupo se alinhou em uma fileira. Sorria, sorria. Ei, quem quer que esteja ali, venha e aperte o obturador para nós. Reiner casualmente fez um sinal para um pirata e então correu para entrar na fila. Luffy engoliu a carne com força e sorriu, revelando uma boca cheia de grandes dentes brancos. Piratas do Chapéu de Palha. Espere um minuto, seu desgraçado. E nós, os piratas do Barba Branca. Ace sorriu atrevidamente e voou até ele, pisando diretamente nas costas de Luffy. Ei, não me empurre. O que importa? Juntos, juntos. As pessoas das duas tripulações piratas se espremeram, tentando ao máximo colocar a cabeça na cena. Piratas do Chapéu de Palha. E nós, os piratas do Barba Branca. Sorria. Sorria. Sim, assim mesmo. 3, 2, 1. Desejando a todos um feliz ano novo. Feliz ano novo. Capítulo 276. As frutas tremor e flutuar. A agitação no acampamento da ilha diminuiu gradualmente. O banquete terminou e Reiner e os outros retornaram ao Merry. Os subordinados dos piratas do Barba Branca também se ocuparam, preparando-se para partir depois de descansarem e se reorganizarem. Na costa, Ace pulou no Merry e agachou-se na murada lateral do navio. Abaixo, Marco caminhou lentamente. Ei, Luffy, para onde vocês vão agora? O campo magnético do Log Pose já deve estar totalmente armazenado, disse Ace para Luffy no convés. Estavam prontos para partir. Ele não sabia quando se encontrariam novamente, então veio se despedir pela última vez. Ao ver os recém-chegados, Luffy acenou alegremente. Ah, Ace. E o senhor cabeça de abacaxi. Me chame de Marco. Está tudo bem, hahaha, eu não me importo. Luffy bocejou e correu animado para dentro da cabine. Nami, o Log Pose está pronto? Vamos partir. Suspiro. As pálpebras de Marco estavam pesadas, seu rosto cheio de desamparo. Dentro do aquário, Reiner e os outros estavam todos sentados ao redor do sofá encostado na parede. Tão impaciente aqui. Nami olhou para o Log Pose em seu pulso e o estendeu para Luffy com uma expressão de desgosto. O tronco está pronto. Você escolhe uma direção. Para seu alívio, todas as 3 agulhas estavam muito estáveis dessa vez. Isso significava que seu próximo destino seria uma ilha normal com um campo magnético estável. Não importava a direção que seguissem. Em nenhum deles parece muito divertido. Luffy franziu a testa e coçou o queixo, olhando para o Log Pose em profunda reflexão. E se não, eu não teria deixado você escolher. Nami revirou os olhos internamente. Depois de um longo tempo, Luffy apontou para a agulha e olhou para cima com uma expressão séria. Deixa ela se mexer um pouco, Nami. Você está louco. Baki. Nami mostrou os dentes e deu um golpe no rosto de Luffy com a lateral da mão. Mesmo que ele se mova, a próxima ilha não será afetada, seu idiota. Certo, uma marca vermelha vertical apareceu no meio do rosto de Luffy. Ele então apontou para a agulha do meio e disse. Nesse caso, vamos por aqui. Por que você escolheu esse? Nami ficou confusa. Porque fica no meio. Está tudo bem. Vá brincar. Nami acenou com a mão e suspirou, então caminhou até uma prateleira próxima para pegar uma carta náutica, preparando-se para olhar a ilha na direção que a agulha apontava. Vocês escolheram o caminho do meio? Rangido. A porta se abriu e Ace e Marco entraram com um sorriso. É o mesmo que nós. Essa é a direção para Dressrosa. Enquanto Ace falava, ele pegou sem cerimônia uma garrafa de vinho do armário de bebidas e encontrou um lugar para se sentar. Dressrosa. Ao ouvir esse nome, Reiner subconscientemente perguntou, confuso, o que vocês estão fazendo aí? Falando nisso, desde a morte de Doflamingo, ele não sabia se a família Don Quixote havia se separado. Ele não tinha notícias de Dressrosa nos últimos 2 anos. Ele lembrou que Doflamingo tinha uma cooperação profunda com Kaido. Baseando-se no comércio de frutas do diabo artificiais para estabelecer uma conexão, as armas da família Don Quixote, a Seastone e outros negócios clandestinos estavam todos intimamente relacionados a Kaido. Originalmente íamos para a Ilha dos Homens-Peixe, mas não esperávamos que você a resolvesse primeiro. Ace disse, tomando um gole de vinho. Marco sentou-se e assumiu a conversa. Além de esperar por vocês, também ouvimos alguns rumores vagos enquanto estávamos aqui. Dizem que uma Akuma no Mi incrível apareceu em Dressrosa. Estamos nos preparando para fazer uma viagem até lá. Ah? Vocês todos comeram frutas do diabo e não conseguem comer mais nenhuma. O interesse de Reiner foi despertado. Que outra Akuma no Mi poderia te fazer uma viagem especial? Nesse momento, os sorrisos nos rostos de Ace e Marco desapareceram gradualmente, e eles ficaram sérios. Poderia ser. Ao ver suas expressões, Reiner teve uma leve ideia. Ace inconscientemente apertou ainda mais o copo em sua mão e disse em voz baixa, pode ser a Gura Gura no Mi do Pops. A Gura Gura no Mi. Um coro de suspiros irrompeu no bar do aquário. Todos se reuniram ao redor, e até mesmo a expressão de Reiner não pôde deixar de ficar séria a princípio.
Frank e Usopp ficaram tão chocados que deixaram escapar. Você está falando sério, Ace? O poder do Barba Branca vai reaparecer no mundo? A Gura Gura no Mi. Sendo o poder controlado pelo lendário pirata Barba Branca, famoso nos mares há décadas, qualquer um que ouvisse falar dele ficaria surpreso. Durante a Guerra das Cúpulas, devido a uma reação em cadeia causada por Reiner, a Gura Gura no Mi não caiu nas mãos de Barba Negra. Mas ele nunca imaginou que de repente, depois de 2 anos, ouviria o nome dessa fruta. Não, estritamente falando, ainda não é certo. Marco acenou com a mão. Depois que o grupo se acalmou, ele continuou. A notícia não é pública. Mesmo nos canais do submundo, pouca gente sabe. O boato é que a Akuma no Mi de um pirata lendário que estava no mesmo nível de Roger naquela época reapareceu. Além da Gura Gura no Mi de Pops, também pode ser a muito perdida Fuva Fuva no Mi de Golden Lion Shiki. Marco se serviu de uma taça de vinho. Era evidente que ele e Ace não estavam de bom humor. Reiner viu os pensamentos deles. Não importava qual fosse, e mesmo se a notícia fosse verdadeira ou falsa, os vários poderes do novo mundo definitivamente agiriam. Afinal, eram essas 2 frutas. E a Gura Gura no Mi era a que Barba Branca havia comido em vida, o poder que ele usará para dominar os mares por décadas. Basicamente, sempre que alguém a mencionava, pensava no homem com o bigode branco em forma de crescente e um sorriso largo. Ace e os outros definitivamente não queriam que essa fruta caísse nas mãos de outra pessoa. De qualquer forma, independentemente da veracidade das notícias, temos que ir lá e verificar. Os olhos de Ace demonstravam seriedade. Dizem que Barba Negra também anda saqueando frutas do diabo por todos os lados nos últimos 2 anos e vem perguntando sobre o paradeiro da Gura Gura no Mi. Receio que eles também façam algo desta vez. Receio que não seja só isso. Se pudesse ser a Fuva Fuva no Mi, as ações dos fuzileiros navais provavelmente seriam ainda maiores, lembrou Reiner. A Fuva Fuva no Mi era definitivamente uma habilidade de grande importância estratégica. Era impossível que os fuzileiros navais não tivessem recebido a notícia que os piratas tinham. Ele não sabia como estava a situação em Dressrosa agora. Depois que Doflamingo se foi, ele pensou que a família Don Quixote seria exterminada. Afinal, Law não era moleza. Ele não buscou vingança contra a família Don Quixote? Ou aconteceu outra coisa? Reiner pensou por um momento. Quando estava na pequena ilha celeste de Veateria, ouvirá apenas que Law havia se tornado um senhor da guerra. Nada relacionado a Dressrosa acontecerá. Parece que algo emocionante está prestes a acontecer. Se a notícia for verdadeira, as diversas potências certamente começarão a lutar. TSK, embora eu não esteja interessado em frutas do diabo, deve ser muito interessante então. Luffy, Zoro e os outros esfregaram as mãos. Não, espere um minuto. Ainda nem partimos. Ainda dá tempo de mudar o curso. Nami disse apressadamente para Luffy. O Reiner não disse que os fuzileiros navais poderiam ter uma grande operação? Já que todos sabemos, definitivamente deveríamos dar uma volta. Porque ainda temos que ir para lá. Luffy não falou nada, apenas riu tolamente. Capítulo 277. Mexe morto-vivo. O céu estava azul e claro, com algumas nuvens espessas e algodoadas. No mar agitado, uma gaivota passou voando pelo Mary que navegava lentamente. No convés, Reiner estava deitado em posição de estrela do mar no gramado com os olhos fechados. Chopper estava deitado na mesma posição sobre o peito de Reiner. Tão confortável, multiplicação 2 a brisa do mar soprava suavemente. O sol quente naquele lindo dia fez o homem e o veado demonstrarem alegria. Um dia havia se passado desde que eles se separaram de Ace e dos outros. Sem surpresa, eles partiram no mesmo caminho que o teimoso Luffy havia escolhido. Pouco depois da partida dos piratas do Barba Branca, eles zarparam para Dressrosa. Pelo que Ace e Marco disseram ontem, Dressrosa também passou por algumas mudanças, grandes e pequenas, depois da Guerra das Cúpulas. O que chamou um pouco a atenção de Reiner foi o homem que se tornou o novo senhor da guerra após a guerra, que se autodenominava Barba Branca Júnior Eduardo Veville. Ele assumiu a posição de Doflamingo e controlou Dressrosa. Os detalhes específicos de como isso aconteceu provavelmente eram muito complicados. O que Reiner lembrava era que a lealdade da família Don Quixote a Doflamingo era extremamente alta. Embora o coração das pessoas seja imprevisível, a possibilidade daquele grupo servir a outro mestre não era alta, muito menos de um tolo. Tudo porque o enredo após o arco de Dressrosa na obra original era muito arrastado. Reiner já havia parado de acompanhá-lo há muito tempo. Depois de deixar a história se acumular, ele havia esquecido onde continuar a leitura. Ele estava contando inteiramente com o ajudante de lição de casa, para continuar a história de Oda. Se não fosse pela explicação de Ace e Marco, ele nem se lembraria de tal pessoa. De acordo com Marco, desde que seu pai faleceu, uma dupla apareceu de repente nos mares, atacando continuamente o território de Barba Branca. Além de Veville, havia também uma mulher que alegava ser o amor da vida de Barba Branca, a senhorita Bakin, cujo nome verdadeiro era Buckingham Stussy. Baseando-se em uma vaga impressão, Reiner se lembrou dessa velha senhora, que já foi uma das principais integrantes dos Piratas das Rochas, os governantes do mar. Uma dos 6 imperadores do submundo, a rainha do bairro do prazer, cuja verdadeira identidade era uma espiã do CP0, Stussy, era um clone de Bakin. Ele não sabia como Bakin e a família Don Quixote se uniram, mas pensando bem, a família Don Quixote poderia ser considerada uma força de Kaido. Kaido e a senhorita Bakin eram velhos conhecidos da época em que estavam no navio dos Piratas das Rochas.
Embora ele não soubesse como era o relacionamento deles, não era estranho que cooperassem, contanto que tivessem interesses em comum. A senhorita Bakken amava dinheiro e podia usar a rede de negócios existente em Don Quixote para arrecadá-lo. Kaido também poderia continuar a vender a Seastone do país de Wano a preços altos e manter o financiamento para a fábrica de Akuma no Mi artificial de Dressrosa funcionando normalmente. Para os dois, a cooperação era vantajosa para todos. De acordo com Ace Marco, o atual rei de Dressrosa era Vevil. Mas isso era apenas usar o nome de um senhor da guerra para torná-lo rei na superfície. A verdadeira pessoa no poder provavelmente era a senhorita Bakken, atrás dele. Embora essa velha amasse dinheiro, ela tinha inteligência e era boa em trabalhos de inteligência. E havia rumores de que Vevil tinha força não inferior à de um jovem barba branca. Provavelmente esse também foi o motivo pelo qual Kaido conseguiu cooperar com ela. Os dois juntos eram de fato suficientes para sustentar a enorme indústria de Doflamingo. Quanto à família Don Quixote, Ace e os outros não os conheciam muito bem. Reiner, por outro lado, sabia que os sentimentos deste grupo por Doflamingo eram muito profundos. Foi provavelmente devido à pressão de Kaido ou algum outro fator, que eles chegaram a um acordo de cooperação com a senhorita Bakken. Ele estava com preguiça de adivinhar os detalhes. Enfim, eles eram apenas um bando de soldados camarões e generais caranguejos. Nem mesmo Vevil ele achava poderia se comparar ao Barba Branca. Big Mom, Kaido Bakken, a fruta Gura Gura e a fruta Fuva Fuva. Eles são todos remanescentes dos Piratas Rocks. Reiner abriu os olhos e olhou calmamente para o céu. Era realmente a formação mais luxuosa da história das tripulações piratas. Qualquer um deles poderia atrair a atenção do mundo inteiro. Ele não pôde deixar de pensar no ancião Neon na ilha cuja naquela época, que parecia também ter estado no navio dos Piratas Rocks. Todas eram beldades na juventude, com a Big Mom e a Stussy. Quando cresceram viraram todas desajustadas e feias. Reiner soltou um longo bocejo, esticou os membros e fechou os olhos novamente. Rangido, a porta do piso sob o mastro principal foi aberta, e Frank, que tinha acabado de terminar o trabalho de manutenção do navio, saiu de dentro. Ei, é raro ver você tão tranquilo. Não vai treinar hoje, Reiner? Meu treinamento está um pouco estagnado ultimamente. O treinamento que consigo fazer na nave basicamente não me traz nenhuma melhora. Reiner falou preguiçosamente e descuidadamente, afinal, por mais robusto que o Mary seja, sua capacidade ainda é limitada. Que monstro você é? Frank sorriu e sugeriu, quer tentar se tornar um ciborgue como eu? Dama, não. Reiner não mediu palavras e disse com uma expressão de desgosto. Uma lata é muito fraca. Quem iria descer? Frank imediatamente se irritou, com os cabelos arrepiados como espetos. Ele lançou um olhar furioso e rugiu. A força das máquinas carrega o romantismo de um homem. O que diabos você sabe, seu desgraçado? Tá bom, Reiner acenou com a mão, despreocupado. Você ainda não conseguiu derrotar Jinbe, né? Falando nisso. Reiner se levantou do gramado. Chopper caiu de repente e levou um baita golpe. Ignorando o Chopper de olhos brilhantes, Reiner se virou para Frank e perguntou, não viu Mecha ontem? E aí? Você não usou quando lutou contra Jinbe? Você quer dizer isso? Frank sabia do que estava falando. 2 anos antes, Reiner havia proposto uma ideia, e Usopp ajudou a desenhar um esboço de design para um mecha. Nos 2 anos que Frank passou na antiga casa de Vegapunk, ele também se dedicou a estudar a tecnologia deixada lá. Mas, infelizmente ainda está em estado semi-acabado. Frank suspirou de decepção. Não há problemas com os outros aspectos. O principal é que a defesa é um pouco fraca. Não há material adequado. Ele precisa ser duro o suficiente, ter grande tenacidade e também ser capaz de se adaptar às temperaturas de vários ambientes. Estouro. Frank abriu uma garrafa de refrigerante, tomou um gole e sentou-se. Realmente não consigo encontrar um material melhor. Recentemente comecei a pesquisar e estou me preparando para fundir uma liga eu mesmo. É assim mesmo. Reiner franziu a testa e coçou o queixo. Não existe algo chamado Vapol Metal? Agora que Frank mencionou, Reiner se lembrou. Vapol estava morto, então de onde viria o metal Vapol? Ele não tinha pensado nisso antes. Inadvertidamente havia afundado no mar um peixe fedorento que teria contribuído para o mundo. Isso não significa que meu amado Gundam se foi assim tão fácil? Reiner coçou a cabeça timidamente, mas de repente mais 2 ideias surgiram. Ele lembrou que no arco Eguiad, apareceram os pacifistas de 3ª geração, que poderiam usar um movimento defensivo de escudo de bolha, mas seu desempenho parecia mediano. Mais importante, levaria muito tempo até que eles chegassem ao Eguiad. Quanto à outra ideia, é possível modificar um morto-vivo? As palavras repentinas de Reiner fizeram Frank congelar por um momento, um pouco incapaz de reagir à sua ideia. Depois da Guerra das Cúpulas 2 anos atrás, coletei alguns modelos dos piratas do Barba Branca. Este é de Diamond Josu. Reiner acenou com a mão e invocou um grande morto-vivo. Ele continuou, de qualquer forma, você também é um ciborgue. Modificar um morto-vivo não deve ser um grande problema, certo? Essa ideia é um pouco demais. A boca de Frank estava ligeiramente aberta de surpresa. Ele olhou para o morto-vivo ao seu lado e mergulhou em pensamentos profundos. Não se preocupe em modificar o morto-vivo, o pai do seu Schrödinger é um braquiossauro modificado. Reiner olhou para ele com indiferença e acrescentou. Em termos de dureza, o modelo do Josu é definitivamente suficiente.
E as articulações dos mortos-vivos podem ser torcidas à vontade, então ele também tem flexibilidade. Embora não seja uma liga de memória, o dano que os mortos-vivos recebem pode ser reparado por mim. Você só precisa conversar com o Chopper sobre como modificá-lo, e eu o moldarei. Além disso, para o sistema de propulsão, podemos usar minha resistência combinada com sua cola. Eu só preciso dar comandos simples aos mortos-vivos, e com a estrutura mecânica interna, você pode controlá-los. Assim posso reduzir meu consumo e não preciso me distrair. Reiner sorriu. No entanto, sem o meu controle, o desempenho dos mortos-vivos será um pouco desajeitado. Dependerá se a sua tecnologia de modificação e controle conseguirão compensar isso. Na verdade, Reiner já tinha essa ideia há muito tempo. Gradualmente, cada vez menos mortos-vivos, dentre o grande número que ele tinha, eram úteis. Seria bom transformar alguns dos não utilizados em mechas mortos-vivos. Baseando-se em comandos semi-artificiais e semi-inteligentes, Frank poderia criar uma enxurrada de aço. Principalmente a tecnologia laser com a qual seria equipado. Seu poder de ataque ainda era muito forte. Nem mesmo a Big Mom, conhecida como Balão de Ferro, o enfrentaria facilmente. Naquela época, com lasers disparando por todo o céu, a grande era da mecanização seria inaugurada. Silvo. As mãos de Frank tremeram. Um par de olhos ferozes encarou o morto-vivo com um olhar mortal. Ele disse animado. Como você teve essa ideia super pervertida? Estou tão animado que vou fazer xixi, seu desgraçado. Deixando outras coisas de lado, só o modelo de Josu fez com que uma grande quantidade de planos surgissem em sua mente. Lasers, sabres de feixe, um mecanismo de diamante brilhante. Espere um minuto. Vou lá e projeto primeiro. Frank não conseguiu conter a excitação. Gritou, levantou a tampa do chão e voltou ansiosamente para o seu laboratório. Reiner, o que há de errado com Frank? O Zop, que passava por ali, colocou sua vara de pescar no ombro e olhou para a tampa do convés com uma expressão perplexa. Ele? Reiner deitou-se no gramado e disse descuidadamente. Ele disse que estava tão animado que precisava fazer xixi. O Zop, tão pervertido, como esperado de um pervertido. Capítulo 278, A Terra do Amor, da Paixão e dos Brinquedos. Alguns dias depois, o reino de Dressrosa, uma ilha tropical com atmosfera de resort, era cercada por um grande número de rochas ao longo de sua costa. As ruas limpas estavam fervilhando de gente. Restaurantes, lojas de roupas e diversos locais de entretenimento estavam por toda parte. Parece que a cidade está muito mais animada do que o normal ultimamente. Me conta. Meu negócio melhorou bastante, hahaha. Em frente a uma barraca decorada com cores vibrantes, um dono barbudo, de uniforme branco de chefe, entregou 2 sorvetes com um sorriso. Uma para uma garota loira e outra para um boneco de brinquedo ao lado dela. Ninguém achou essa cena estranha anormal de forma alguma. Aqui estão seus sorvetes. Serão 400 frutas vermelhas no total. Obrigado. A jovem pagou com um sorriso e saiu, de braços dados com um fantoche de brinquedo. Esses brinquedos falantes e em movimento podiam ser vistos em todos os lugares nas ruas. Alguns estavam sentados como uma família na entrada de um café, lendo jornal. Outros tinham uma menininha sentada nos ombros como pai e filha. Sejam humanos ou brinquedos, seus rostos estavam cheios de sorrisos felizes. Este era o país conhecido como a Terra do Amor, Paixão e Brinquedos Dressrosa. A loira lambeu o sorvete com um rosto radiante. Embora o rei tenha se sacrificado para proteger o país na Guerra das Cúpulas, ainda bem que o novo rei Veevil também é um governante sábio. Sim, e ele é um poderoso senhor da guerra. Graças à sua proteção, todos podem viver em paz como antes. O boneco de brinquedo respondeu com um sorriso, mas um traço de amargura imperceptível brilhou em seus olhos. Somente eles que tinham que retornar à casa de brinquedos toda meia-noite, sabiam que o simples e honesto Gorgulho era, na verdade, um completo idiota. Aqueles que realmente controlavam este país eram naturalmente a família Don Quixote e aquela cruel senhorita Bakkin. Falando nisso, tem havido muito mais forasteiros ultimamente. Alguns deles são piratas infames que já vi nos jornais. O rosto da loira demonstrava uma ponta de preocupação. Será que eles vão causar algum problema? Não se preocupe. Ao ver a garota franzir a testa, embora estivesse um pouco relutante, o boneco de brinquedo ainda estendeu a mão e deu um tapinha em seu ombro, confortando-a. Com o rei Veevil e os vários membros da família Don Quixote aqui, ninguém pode causar problemas em Dressrosa. Embora não quisesse admitir, era de fato por causa da grande força de Don Quixote que Dressrosa sempre fora muito pacífica. Mesmo que a paz na superfície tenha sido construída sobre uma escuridão sangrenta. Mas enquanto ele ainda pudesse ver as expressões felizes nos rostos de sua família, era o suficiente. Todos os fantoches de brinquedo tinham esse pensamento, suportando silenciosamente a tortura sem fim das longas noites. Na costa repleta de pedras, um pequeno veleiro navegando lentamente entre o mar azul e o céu, oscilava sobre as ondas suaves. Eu vejo a ilha. Do ninho do corvo, o Zop gritou animadamente, chegamos pessoal. Aqui vou eu. Ao ouvir a voz, Luffy saiu correndo do segundo andar, impaciente, com as mãos cobrindo a boca cheia, claramente tendo acabado de roubar comida da cozinha. O Zump saltou com um sorriso. Parece um país muito animado. Gole, então o que estamos esperando? Ataquem, pessoal. Luffy engoliu um grande bocado de comida e gritou animadamente. Virou-se para o grupo que acabará de sair do primeiro andar, estendeu a mão e sorriu. Reiner, eu quero dinheiro. Eu também. Chopper pulou.
Deem-nos dinheiro, deem-nos dinheiro, deem-nos dinheiro. Junto com o Zop, os três deram os braços e começaram a cantar sem parar. Tão barulhento. Vocês não têm ideia de quanto dinheiro acabamos de perder? Reiner cutucou a orelha com o mindinho, encarando Luffy com certa impaciência. Principalmente você, seu idiota. Seu fundo de atividades acabou desta vez. O quê? Os olhos de Luffy se arregalaram de terror. Concordo. Nami levantou o punho, rangendo os dentes para suprimir a raiva que estava prestes a explodir. É tudo culpa sua, seu idiota. Você nos deixou muito pobres. Ai, não tenho objeção a isso. Pelo nosso bem, você terá que fazer um sacrifício desta vez, Luffy. Os outros concordaram com a cabeça. Chopper e o Zop rapidamente deram alguns passos para trás, distanciando-se de Luffy para evitar serem pegos no fogo cruzado. Qual é o problema? Me dá o dinheiro. Na pior das hipóteses, eu te pago de volta quando encontrar o grande tesouro. Luffy gesticulou com as mãos, resmungando desafiadoramente. A causa do problema remonta à briga com Ace e sua equipe alguns dias atrás. Uma batalha entre piratas era um jogo com um preço. O lado perdedor, na melhor das hipóteses, entregaria seu tesouro, na pior, teria sua bandeira tomada e seu navio queimado. E muitas tripulações piratas basicamente se dispersariam no local. Situações em que toda a tripulação foi dizimada também aconteceram ocasionalmente. Claramente, a derrota de Luffy significava que eles haviam perdido esse jogo de pirataria. Um total de 3,6 bilhões de berries no navio foram perdidos, dos quais 300 milhões eram fundos do navio, e os 3,3 bilhões restantes eram dinheiro privado. O tesouro de Reiner era responsável por 3 bilhões, o suficiente para cobrir as despesas de subsistência de um país com 100 mil habitantes por um mês inteiro. É claro que o número que Reiner havia dito não era esse. Para evitar que Nami os entregasse pela recompensa, Reiner disse a ela que havia entregado apenas 300 milhões de berries e escondido o resto secretamente. Caso contrário, a cabeça dele ainda estaria no pescoço agora? Tenho que encontrar uma maneira de compensar o dinheiro. Reiner suspirou interiormente. Felizmente, Dressrosa estava transbordando petróleo naquele momento. Se não fosse por esperar para vir aqui e saquear, Reiner teria lutado contra os piratas do Barba Branca até a morte naquela época. Reiner tirou uma mala preta, abriu-a e revelou notas de alto valor empilhadas ordenadamente. Estes 100 milhões de berries são o nosso último fundo. E foi isso que Genbei nos deu secretamente depois de esvaziar os próprios bolsos. Vamos dividir 10 milhões de berries por pessoa. Reiner pegou algumas pilhas de frutas e suspirou. Assim que estendeu a mão, Nami a retribuiu com um tapa e disse friamente, 20 mil frutas por pessoa é mais do que suficiente. Ah, não, Nami. A queda é muito grande. Chopper e o Zop reclamaram. Luffy também assentiu em concordância, gritando furiosamente com Nami. Exatamente. Que pão duro. Soca. Então todo mundo acha que eu sou mesquinha. Um sorriso surgiu no rosto de Nami. O ar começou a esfriar de repente. Todos engoliram em seco, sentindo um arrepio na espinha. Na verdade 20 mil berries é mais que suficiente. Milímetro 1. Já chega, já chega. O Zop acenou com as mãos timidamente, e Chopper também assentiu obedientemente. Todos conscientemente deram um passo para trás, deixando Luffy parado ali, olhando para a esquerda e para a direita, um tanto confuso. O que vocês estão fazendo? Bang, bang, bang. Calendário do Círculo Marítimo de 1522. O capitão dos piratas do Chapéu de Palha, Monk D. Luffy, morreu repentinamente. Certo, vamos lá. Primeiro imediato Chopper, atraque o navio. Sim, Capitão Reiner. Depois de distribuir 200 mil berries por pessoa, o grupo atracou Mary. Suspiro. Da próxima vez que você reencarnar, lembre-se de beber menos da sopa da vovó Man. Olha como o garoto ficou burro. Içando o machucado e inchado Luffy, que estava espumando pela boca e se contorcendo, o grupo pousou oficialmente em Dressrosa. Capítulo 279. Corrida Coliseu. Reiner e os outros receberam algumas informações sobre Dressrosa de Ace e sua tripulação. Eles esperavam que a ilha fosse extremamente animada, mas claramente subestimaram a grande escala do que estavam prestes a enfrentar. No momento em que pisaram na ilha, o alerta Zoro pulou em uma rocha mais alta e olhou ao redor. Ei, olha ali. Parecendo ter notado algo, Zoro falou em voz baixa, inclinando o queixo para indicar o porto distante. Seguindo seu olhar, Reiner e os outros olharam, e o que apareceu foram vários navios de guerra gigantes, hasteando a bandeira branca e azul da gaivota. 1, 2, 3, 10 navios de guerra. Nami ficou um pouco surpresa. Essa é a escala de um booster call, não é? Não são só os fuzileiros navais. Há também muitos navios de guerra de grande porte atracados no porto. Robin semicerrou os olhos, identificando as bandeiras nos mastros uma a uma. Embora eu não reconheça todas, devem ser os exércitos de alguns países. Olha aquela. Se não me engano, deve ser a marinha Appo do país de Kano. Robin apontou para uma bandeira verde e disse, o líder deles, Drill Shinjao, também foi um pirata lendário famoso em sua época. Parece que muitos figurões chegaram à ilha. Não é ótimo? Reiner disse despreocupadamente. Quantas mais pessoas vierem, mais isso prova a confiabilidade das notícias sobre a Akuma no Mi. Seja a fruta tremor-tremor ou a fruta flutuante-flutuante, Reiner estava bastante interessado. Se tivesse a chance, certamente faria um movimento para pegá-la. Dar a fruta tremor-tremor para Ace e os outros. Isso não iria acontecer. As pessoas no navio que não comeram uma Akuma no Mi foram Zoro, Sanji, Usopp e Frank.
Zoro estava fora de questão. Ele não dividiria seus esforços de treinamento em nada além da espada. Frank estava buscando ascensão mecânica e não estava muito interessado em comer uma fruta, mas se fosse uma Akuma no Mi desse nível, ele consideraria. Quanto a Sanji, embora ele tenha se gabado uma vez de que nunca comeria nenhuma Akuma no Mi além da fruta Clear Clear, ele também disse que preferia morrer de fome ou pular dali do que vestir um traje de batalha Germa 66. No final, ele não achou delicioso. Se eles realmente conseguissem colocar as mãos na fruta Tremor Tremor, era difícil garantir que ele não mudaria de ideia para aumentar sua força. Após seu despertar genético, a aptidão física de Sanji atingiu um nível sobre-humano em todos os aspectos, e ele era extremamente compatível com a fruta Tremor Tremor. Usopp também presenciou pessoalmente as cenas avassaladoras do poder de Barba Branca e do Leão de Ouro. Seria mentira dizer que ele não sentia a mínima inveja. Mesmo que nenhum de seus companheiros a comesse, Reiner preferiria vender a fruta por um preço alto do que ver outra pessoa obtê-la de graça. Por exemplo, a fruta Tremor Tremor poderia ser dada aos piratas do Barba Branca por 7,2 bilhões de frutas. Por que 7,2 bilhões? Porque Reiner havia superestimado o preço. Também há muitos navios piratas do outro lado. Não vejo Ace e os outros. Parece que eles ainda não chegaram. Não vamos nos preocupar com eles. Vamos entrar primeiro, disse Reiner e assumiu a liderança, caminhando em direção ao interior da ilha. Navios piratas geralmente não atracavam no porto, principalmente com tantos navios de guerra ali. Nessa época todos estavam como seus Mary, escondendo seus navios sob as rochas gigantes que cercavam a costa. Os outros apenas deram uma olhada rápida e foram embora. Toda a ilha de Dressrosa era aproximadamente circular. O Palácio Real localizava-se em um terreno cilíndrico elevado no centro da ilha. Uma ponte gigante se estendia do terreno elevado para ambos os lados, cruzando a ilha e dividindo-a em penínsulas ao norte e ao sul. As cidades e principais instalações estavam todas concentradas na Península Sul, como o famoso Coliseu Corrida, a Alameda dos Amantes, etc. A Península do Norte era composta principalmente de florestas e campos, com algumas pequenas vilas espalhadas. Além disso, ao norte da ilha, havia uma ilha isolada, Green Beach, conectada à ilha principal por uma ponte suspensa gigante. Essas informações vieram basicamente de Ace e sua equipe. Diversão era diversão, mas quando se tratava de negócios sérios, eles eram bastante honestos. Contaram tudo o que sabiam sobre Dressrosa. Reiner lembrou-se de que o reino Tontata dos Pequenos ficava naquela ilha isolada de Green Beach. Ele não planejou fazer nada deliberadamente, apenas deixaria a natureza seguir seu curso. O grupo caminhou em direção à cidade. Luffy, Reiner, Zoro, vocês vão participar daquele torneio de luta de espadas? Perguntou Chopper, olhando para cima. É claro que vou. Ah, eu também estou planejando ir ver. Talvez haja um oponente que vale a pena lutar. Luffy gritou animadamente e os olhos de Zoro também estavam ardendo, claramente muito interessado no torneio. Corrida Coliseu, hein? Disse Reiner enquanto caminhava, despreocupadamente. Quanto a mim, vou ver. Depende de quem são os concorrentes. Não estou interessado se eles forem muito fracos. A notícia que Ace e os outros receberam foi que Dressrosa realizaria um grande torneio de luta de espadas, e a suposta Akuma no Mi seria o prêmio dessa competição. Reiner naturalmente sabia que não seria tão bom, mas se houvesse concorrentes fortes, ele não se importaria de ir jogar. Se fossem só alguns gatinhos, como na história original, então esqueça. Ele poderia muito bem descobrir onde estava a Akuma no Mi e tomá-la à força. Ele era um pirata, era razoável que ele não seguisse as regras. O grupo conversou tranquilamente pelo caminho e logo passou pela costa rochosa desolada até os limites da cidade. No momento em que se aproximaram, um cheiro agradável se espalhou. Cheira tão bem. Luffy esticou o pescoço e cheirou, seus olhos brilhando instantaneamente. É cheiro de comida. Espere um minuto. Luffy estava prestes a sair correndo, mas foi agarrado por Nami, que disse irritada. Quando você pode ficar um pouco mais estável, seu idiota? Você não viu tantos navios de guerra no porto? Você ainda ousa atacar assim e cair direto numa armadilha. Finalmente chegamos a uma ilha adequada para férias, e eu queria me divertir. Não quero causar confusão tão cedo. É verdade. Já pensei nisso. Vamos todos nos disfarçar. Concordo. Boa ideia. O grupo concordou com a cabeça e rapidamente vestiu disfarces simples, cada um usando uma barba falsa ou uma peruca. Reiner simplesmente soltou seu cabelo loiro e repicado. Seu temperamento ficou muito mais preguiçoso, e ele não era mais tão chamativo quanto antes. Depois de entrar na cidade, o grupo foi rapidamente atraído pelas diversas comidas e programas locais. Isso é uma delícia. E este aqui, Luffy com o wallet Chopper, a tiracolo, correu entre as várias barracas de comida na beira da estrada, comendo de uma barraca para outra. Além da comida ser uma especialidade de Dressrosa, havia outra característica famosa aqui. Eram as lindas dançarinas que pareciam nunca parar, dançando incansavelmente com paixão e entusiasmo. É a fragrância corporal de uma linda mulher, Isa. 2 corações apareceram nos olhos de Sanji enquanto ele começava seu cortejo lascivo à dançarina no palco à beira da estrada. Lá vai ele de novo. Reiner o lembrou sem palavras. Seu pervertido, não se esqueça de que agora você tem um contrato de casamento. Não estrague o clima num momento crítico como esse, seu desgraçado. Sanji respondeu infeliz. Que contrato de casamento? É apenas uma decisão arbitrária deles. Eu nunca concordei com isso.
Conversaremos sobre tudo quando chegar a hora. Cara, você não está planejando ver se ela é bonita antes de decidir, está? Usopp imediatamente percebeu seu pequeno esquema e lançou um olhar de desdém para Sanji. O grupo caminhou pela rua, experimentando as diversas culturas e comidas locais, enquanto se dirigia para o centro da ilha. O Coliseu Corrida ficava ao lado do Palácio Real, no terreno alto do centro, mas nem todos estavam interessados nesse tipo de coisa. Nami pegou Robin e foi direto para as compras. Eles não tinham interesse nem na Akuma no Mi nem em lutar. Luffy e Sanji, sob a tentação de comida e mulheres bonitas, também se esqueceram completamente do Coliseu. Zoro levou a mão à testa impotente. Esses dois idiotas são uma dor de cabeça. Esqueça. Vamos comer primeiro e depois vamos lá. Não estamos com pressa, disse Reiner, parando em frente a uma taverna. Vendo que o local estava bem animado e que a loja parecia ser famosa na região, o grupo entrou na taverna junto. Ao mesmo tempo, na entrada do Coliseu Corrida. Que chatice. Dois homens altos estavam do lado de fora do Coliseu. Um deles usava óculos escuros, estava sem camisa e tinha cabelos verdes de comprimento médio. O outro usava um kimono roxo, estava ereto e parecia firme. Dressrosa é uma nação afiliada ao governo mundial e também território de um senhor da guerra. Nem mesmo os fuzileiros navais podem agir arbitrariamente aqui. O que é mais problemático é que a lei deste país estipula que os fuzileiros navais não têm permissão para interferir em nada que aconteça dentro do Coliseu. Isso só pode ser resolvido internamente pela família Don Quixote. O homem de cabelo verde disse, como se estivesse reclamando. Um almirante digno realmente precisa usar um disfarce para participar de uma competição para obter uma Akuma no Mi. Não tem jeito. Se fossemos reconhecidos, o registro com certeza seria recusado. E não podemos simplesmente tomar o país à força, como piratas. A voz de Fugitor era baixa. Já que você está participando, vou deixar este lugar para você. Ei, não jogue toda a responsabilidade em mim. Esta não é só minha missão, disse Ryokugil, com um tom um tanto insatisfeito, uma das mãos no quadril. A parceria com Fugitor é uma dor de cabeça. Ele não pode simplesmente completar a missão honestamente e voltar para relatar? Ele sempre tem que agir sozinho. Este velho ouviu algumas vozes. Este país parece estar escondendo alguns segredos desconhecidos. Baque, baque, baque. Fugitor ignorou Ryokugil. Bateu no chão com sua espada de bengala, virou-se e saiu, dizendo sem olhar para trás. Comparado a lutar por uma Akuma no Mi, esta velha está mais preocupada com aquelas vozes de tristeza. Urg, seu desgraçado. Ryokugil puxou os cabelos como se estivesse enlouquecido, caminhou até o escritório de registro da competição e chutou a mesa de trabalho. Bang! Ei, me inscreva na competição. Esse sim. Um membro da equipe, vestido como um soldado de armadura, levantou-se em pânico. Olhando para a figura alta e imponente à sua frente, perguntou, trêmulo. Posso perguntar seu nome? Nome? Apenas me chame de Shirakawa Shinju, Ryokugil gritou impacientemente. Sim, senhor. Não demorou muito para que o funcionário simplesmente preenchesse as informações, entregasse o formulário de inscrição e enviasse esse estranho grande deus. O número de pessoas inscritas para a competição de hoje aumentou muito recentemente e de tempos em tempos, algumas figuras importantes podiam ser vistas. Ele não ousou provocar nenhum deles. Ele guardou seu posto honestamente até que uma hora se passou e seu colega chegou para assumir. Quando ele se preparava para almoçar, um grupo de pessoas caminhou em sua direção. Eles são basicamente todos velhos com cabelos e barbas brancos? O funcionário perguntou timidamente inseguro. Você está aqui para... Quero me inscrever na competição. Luffy, com uma barba de bode branca, levantou a mão e gritou. Capítulo 280. Uma reunião de monstros. Quanto ao nome, hein? Pode me chamar de Lucy, disse Luffy de pé, com as mãos na cintura e o peito estufado. Lucy. O soldado murmurou enquanto registrava o nome, depois o escreveu em um formulário de registro e o entregou a Luffy. Tudo bem, a entrada é ali. Não se esforce, velho. É? Estou falando com você. Você é surdo? Luffy ficou atordoado por um momento. Só quando Reiner lhe deu um tapinha no ombro é que percebeu que estava usando barba falsa e pegou apressadamente o formulário de registro. Eu sei. Você está registrando os participantes aqui, certo? Reiner pegou casualmente um formulário da mesa. O soldado não teve tempo de impedi-lo. Ele tinha acabado de estender a mão para pedir de volta quando Reiner já o havia escaneado e devolvido a ele. O soldado pegou o formulário de registro. Antes que pudesse expressar sua insatisfação com o comportamento recente de Reiner, ouviu o outro falar. Eu também vou me inscrever. Meu nome é Alan. Tudo bem então. O soldado abaixou a cabeça e começou a registrar. Zoro também se aproximou. Reiner olhou para as 3 espadas em sua cintura e não pôde deixar de dizer. Você chama muita atenção. Luffy estava bem. Embora tivesse uma certa reputação, poucas pessoas sabiam que ele era um usuário de frutas de borracha. Mesmo que soubessem, poucos o tinham visto lutar pessoalmente e não sabiam como era a performance do Haber Fruit. Além disso, havia todo tipo de Akuma no Mi estranhas. Esticar os membros não era algo que só a Akuma no Mi conseguia fazer. Da perspectiva de um observador, eles não fariam a conexão imediatamente. Mas Zoro era diferente. Sem mencionar aquela cabeça de cabelo verde musgo, em todo o mundo, além de Zoro, ninguém jamais ouvirá falar de outro espadachim que usasse 3 espadas. Não se preocupe. Eu posso lutar com 2 espadas, disse Zoro calmamente.
Depois de se registrar, Reiner, Luffy e Zoro foram juntos para a entrada dos competidores. Com os três lá, não precisamos nos divertir. Vamos, disse Sanji, acendendo um cigarro e caminhando direto para a entrada de espectadores da arena. Usopp, Chopper, Frank e Brook seguiram um após o outro. Neste momento, o Coliseu Corrida já estava lotado, com as arquibancadas lotadas de pessoas. O grupo teve dificuldade em encontrar um lugar vazio para sentar. Eu não esperava que fosse tão animado aqui. Frank suspirou de emoção e então ouviu um casal ao seu lado se inclinar e dizer com um sorriso: vocês devem ser turistas de fora da cidade. O Coliseu Corrida é uma grande atração aqui. É sempre movimentado. Principalmente a competição de hoje. Ouvi dizer que muitos competidores incríveis compareceram. É um evento grandioso sem precedentes. É isso mesmo, é isso mesmo. Até o homem mais bonito do mundo, White Horse Cavendish, veio participar. Enquanto ela dizia isso, corações apareceram nos olhos da mulher, e um rubor tomou conta de seu rosto, como se ela estivesse prestes a desmaiar. Frank coçou a nuca, sem saber o que dizer, e se virou para olhar para a arena. Nesse momento, o apresentador já havia subido ao palco. Um homem de meia idade com armadura dourada e microfone na mão, começou seu discurso pré-jogo. Bem-vindos a esta competição. Boa tarde. Apresse-se e anuncie o início, Gats. Não aguento mais esperar. Quero ver massacre. Massacre brutal. As arquibancadas estavam em alvoroço, os rostos carnudos pareciam ferozes. Somente aqui as pessoas revelariam sua busca interior por violência e estímulos sangrentos. Parece que não preciso esquentar a plateia. Todos estão ansiosos para testemunhar uma batalha cruel de carne e osso. O apresentador, Gats, abriu os braços e gritou no microfone. Nesse caso, sem mais delongas, vou explicar as regras da competição de hoje. Devido ao grande número de participantes nesta competição, nós a dividimos especialmente em 4 blocos. Cada bloco produzirá um único vencedor que chegará à final. Os competidores são livres para portar qualquer arma, mas ela não pode exceder um certo peso. Isso é para facilitar a visualização do sangue? Olhando para os rostos fanáticos e furiosos nas arquibancadas, a expressão de Sanji era calma, sem nenhuma ruga. Que feio! Esse tipo de cultura existe há muito tempo. Brook sentou-se ereto, segurando uma xícara de café e tomando um gole. Sua voz era firme quando ele disse: os governantes acreditam que sangue e violência despertarão a crueldade nos corações humanos, forçando as pessoas a entrar na arena para lutar e matar umas às outras, para obter prazer com derramamento de sangue e violência bárbara. Que cruel! Chopper agarrou com medo a manga de Usopp ao seu lado. Usopp também permaneceu em silêncio com uma expressão grave. Logo, o apresentador terminou de explicar as regras e começou a divulgar a notícia explosiva que abalaria toda a arena. Hoje o Coliseu Corrida reuniu um grande número de estrelas do Novo Mundo. Tudo por causa do prêmio desta competição. Por favor, assistam ao telão. As palavras entusiasmadas e poderosas de Gats deixaram todo o público animado, incluindo os competidores na área de descanso atrás. Seguindo a mão dele, eles olharam para a tela pendurada no alto da arena. Na tela havia 2 caixas de madeira abertas. Ei, isso é sério. Não me diga que eles têm os 2. Embora eu tenha ouvido rumores, eu realmente não esperava que eles fossem tão generosos. Antes que o anfitrião pudesse apresentá-los, alguns dos competidores que assistiam da área de descanso nos fundos mostraram expressões de surpresa. Tenho certeza de que alguns dos concorrentes já ouviram. Até eu fiquei sabendo dessa notícia que vai abalar o mundo há pouco. É isso mesmo. São as frutas do diabo do Barba Branca e do Leão Dourado, os 2 que foram classificados entre os 3 piratas lendários, ao lado do rei dos piratas, Roger. Os olhos de Gats estavam fanáticos enquanto ele quase rugia. A fruta Tremor e a fruta Flutuante. O vencedor desta competição terá a oportunidade de escolher uma destas 2 frutas do diabo. No momento em que essas palavras foram ditas, toda a plateia ficou atônita. Até mesmo muitos nas arquibancadas demonstraram expressões de fanatismo. Silvo. É sério. A chance de obter o poder do Barba Branca. Na beirada da área de descanso, nos fundos, Reiner estava sentado encostado na parede externa e não pôde deixar de ficar um pouco surpreso ao ver as 2 Akuma no Mi na tela. Como todos sabem, vídeos não podem ser editados. No mínimo, um vídeo de Sun Wukong derrotando Linda Yu 3 vezes não apareceria em um visual Dendemushi. Essas frutas do diabo provavelmente eram de verdade. Para conseguir as 2 frutas ao mesmo tempo, Reiner teve que admirar os canais da família Don Quixote. O governo mundial ofereceu uma alta recompensa de 5 bilhões no submundo pela fruta Op Op por muitos anos, e no momento em que ela apareceu, a família Don Quixote recebeu a notícia e a arrebatou. TSK, TSK, TSK. Que generosidade! Eles são tão confiantes assim? Reiner deu um sorriso brincalhão. Ele reconheceu que o que estava sendo exibido abaixo era uma transmissão ao vivo de Dendemushi, o que significava que as frutas do diabo ainda não tinham sido comidas. Vovô, contanto que eu consiga a fruta Tremor mais destrutiva do mundo. Ah, o tesouro que ficou congelado sob o continente de gelo por muitos anos pode ver a luz do dia novamente. Xinjao, de barba branca, cerrou os punhos com força. O tesouro que nosso país cano acumulou por gerações. Ir para uma competição na sua idade. Uma voz extremamente arrogante surgiu. Bartolomeu, com as mãos nos bolsos da calça larga florida, aproximou-se com arrogância. Você não tem medo de machucar as costas? Bartolomeu, o canibal. O rosto de Xinjao estava cheio de desdém.
É melhor você rezar para não estar no mesmo bloco que eu, seu pirralho imaturo. Jihahara. Na verdade, eu não moro no mesmo quarteirão que você. O que você pode fazer comigo, seu idiota? Disse Bartolomeu mostrando a língua e fazendo uma careta, erguendo o dedo médio descaradamente. A tensão já é palpável. Em um canto, um homem loiro com uma máscara e um narguilé nas costas olhava ao redor do salão. As auras de várias pessoas ali presentes faziam até ele sentir uma leve sensação de ameaça. Há tantos monstros. Parece que não será tão fácil conseguir a fruta flutuante. Em outra área, um homem robusto, com passos firmes, caminhou atrás de outro homem de cabelos verdes e estava prestes a fazer uma saudação. Almirante Ryokushikawa. Felizmente, ele percebeu a tempo que era inapropriado. O homem se inclinou e sussurrou. A equipe de reconhecimento lá fora descobriu vestígios das atividades do exército revolucionário. Suspeita-se que alguém já tenha se infiltrado na arena. Ah, eu sei. Ryokugil, com uma das mãos na cintura, disse com uma careta. Eles são todos apenas escória que perturba o mar. Se os encontrarmos, vamos matá-los juntos. A competição vai começar. Estou no bloco a vocês, tomem cuidado para não se exporem. Com isso, Ryokugil se virou e saiu com um passo arrogante. Nesse momento, o anfitrião na arena também estava começando sua apresentação final. Ganhar esta lendária Akuma no Mi não será uma tarefa fácil. Além dos competidores comuns inscritos, esta competição também conta com a participação dos guerreiros do nosso país. Isto é, os quadros da família Don Quixote. Com seu alto chamado, várias figuras também apareceram na tela acima. Senhor Rosa, Lao Ge, Delinger, Machize. Os 4 quadros participarão das batalhas dos 4 blocos, respectivamente. E quem enfrentará o oponente de cada bloco na final é o herói da nossa corrida Coliseu, Lorde Diamante. No momento em que a voz de Gads baixou, um rugido fervoroso irrompeu imediatamente das arquibancadas. Senhor Diamante! Senhor! Parece que os quadros da família Don Quixote são extremamente populares neste país. Frank levantou os óculos escuros com o dedo indicador. Eles provavelmente são como os capatazes do estaleiro Warrior 7, reverenciados como ídolos heróicos. Aí vem eles, disse Sanji de repente. Abaixo, no palco de luta flutuando na água, várias passagens conectadas à parte traseira foram abertas pela equipe. As silhuetas de um grupo de figuras podiam ser vistas vagamente caminhando lentamente para fora. Então, sem mais delongas, o apresentador, vestido como um soldado blindado, gritou e, agarrando o Dendemushi transmitido, fugiu às pressas. A competição do bloco começa oficialmente. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.